Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João, tudo na boa? Fala, Marquinhos. Tudo na boa, assim, como a gente puder dizer, né? Caminhando, né? Eu não me queixo porque eu tô verdade. com saúde, meus filhos estão com saúde, não falta comida, mas na boa mesmo não tá. A gente já não tá na boa há quase um ano, né? Já tá ainda. Estamos aí. Choveu, João, essa semana? Choveu na segunda-feira choveu. Eu achei que você ia falar que choveu o foguete. Isso choveu. Também, pois é. Mas choveu na segunda-feira choveu 2 vezes, pelo menos na minha casa. Tá começando a época das chuvas, né? Vamos ver. Final de semana aí, a semana que vem a gente entra... Desculpa, domingo. Segunda-feira eu nem tava mais em casa. Essa semana que vem, né, começa aí os feriados judaicos de Ano Novo, depois o Dia do Perdão, Yom Kippur, depois a festa do Tabernáculo, né, Sukkot, que é justamente o período aí que foi também o ataque do 7 de outubro, né, foi no último dia de Sukkot, que é na festa do Simchat Torah, né, que é a festa que celebra aí o recebimento, né, da Torá e tudo mais. A outorga da Torá. A outorga da Torá. Do Velho Testamento. Episódio 268, sendo gravado numa live. Vocês já entenderam, vocês já ouviram aí nessa confusão toda, né? Numa live, metade no Instagram, inteira no Instagram e metade no YouTube. São 10h10 da noite, 10h11 da noite aqui em Israel, 25 de setembro, quarta-feira, 10h11 da noite, começando essa live. É importante sempre o marco temporal, né? Pra gente saber do que a gente está falando, porque depois as pessoas vêm cobrar coisas que aconteceram daqui a 2 dias e a gente não tem controle sobre esse tipo de... É isso. Vamos então passar para o nosso primeiro bloco, para tratarmos de questões dessa famigerada guerra desta semana. É isso, João. Mudamos de guerra, na verdade, né? Nada se fala de Gaza, apesar das coisas continuarem muito ruins por lá. Os ataques continuam, as mortes continuam, a fome continua. Aquela situação de calamidade, ela continua, enfim, só se aprofunda, né? Porque a gente vê... Nada se resolve na faixa de Gaza. Mas essa semana todos os olhos voltaram aí para o norte do país. A gente teve, desde a semana passada, né? Quando teve aí, começou a ter... Já tem uns 10 dias já, né, mais até, quando começou a ter uma série de ataques israelenses a partir da explosão dos pagers e beepers, depois a explosão de outras máquinas de comunicação do Hezbollah, que deixou aí milhares de feridos, né, o Hezbollah inclusive soltou números aí, deixando quase 2.000 pessoas ficaram feridas e estariam impossibilitadas de participar de qualquer tipo de guerra. Começamos a ter uma série de ataques em Israel também, de menor alcance no caso, né, feitos pelo Hezbollah. Israel continuou fazendo ataques em diversos alvos do Líbano. No primeiro dia, né, dessa escalada aí que a gente teve essa semana, a gente viu só em um dia mais de 1.000 alvos, né, sendo atingidos por Israel, ou seja, bombardeio absurdo no início dessa semana, acontecendo ali principalmente no sul do Líbano, porém se espalhou também pela parte leste do país e também ataques na região de Beirute, em regiões e bairros controlados pelo Hezbollah, que deixou inclusive uma série de, essa semana também, né, uma série de lideranças do Hezbollah mortas por esses ataques, deixando aí o Nasrallah praticamente a única liderança do alto escalão do Hezbollah que ainda está vivo. A gente continua nessa tensão o tempo todo. Hoje pela manhã tivemos aí míssil em Tel Aviv, foi a primeira vez, né, que o Hezbollah conseguiu lançar um míssil na direção de Tel Aviv. Eles falaram que era um míssil que o objetivo era para atingir a sede do Mossad, que fica na região norte de Tel Aviv, fica entre Tel Aviv e Herzliya, numa base chamada Glilot, né, que é uma base militar, que também aparentemente ali fica a sede do Mossad, e era ali que o Hezbollah tentou jogar esse míssil. Mas é isso, João, é mais ou menos isso que a gente tem, mais de 500 mortos no Líbano, o governo israelense indo para cima com qualquer força, com toda força, a gente vê ataques do Hezbollah acontecendo aqui, mas com uma intensidade menor do que pelo menos a gente poderia esperar, né? Porque com os ataques que Israel está fazendo no Líbano, já era de se esperar que a gente tivesse numa realidade muito diferente da que a gente tem agora, porque a coisa lá está sendo muito feia, e aparentemente o que a gente vê é o Hezbollah meio que de mãos atadas, sem saber o que fazer, tendo que controlar os seus ataques, não podendo dar uma de bonecão do posto e sair atacando Israel a qualquer custo. É isso. À beira de uma guerra regional, ou como a gente vem falando aí há 11 meses, esquentou, mas esfriou? Essa é a grande pergunta, né, que a gente está se fazendo agora, e qualquer resposta concreta que a gente desse para essa pergunta, ela seria desonesta da nossa parte, porque
porque ninguém sabe o que vai acontecer nas próximas semanas aqui. Enfim, a gente Marquinhos fez agora uma recapitulação dos eventos, e eu quero agora enfatizar alguns pontos que eu acho que são importantes nesses eventos, né? A gente teve, depois de um período de razoável estabilidade dessa guerra de atrito, o caso dos pagers na semana passada, seguido pelo dia dos walkie-talkies, que são parte do mesmo evento, digamos assim, que foram um golpe muito forte para o Hezbollah. Inclusive, a informação que chegou hoje é que, de uma fonte libanesa, é que cerca de 1.500 membros do Hezbollah estão impossibilitados de lutar por ferimentos causados ainda por aquele ataque. E parte deles vão estar impossibilitados de lutar para sempre, né? Porque estão mutilados ou foram cegados pela explosão. Enfim, então, foi um golpe muito forte que afetou, obviamente, o sistema de saúde do Líbano inteiro, afetou a moral, afetou o sistema de comunicação do Hezbollah. E foi um evento que surgiu de uma espontaneidade, digamos assim, para nós, meros civis, que estamos aqui acompanhando o confronto de longe, inesperada, né? A gente não sabia que, de repente, ocorreria um evento dessa magnitude, porque a magnitude foi tremenda, foi uma operação de um nível de complexidade muito grande. Quem escutou o nosso último episódio ou escutou os detalhes e tudo que se sabe até agora, e não há novidades em relação a isso, né? Não saiu nada na mídia em relação a isso nos últimos dias, mas um nível de preparação muito grande. Obviamente que Israel não assumiu a autoria do ataque, mas absolutamente ninguém lida com outra possibilidade que não um ataque feito por Israel contra o Hezbollah. E, desde então, a gente viu uma sequência de ataques que contribuíram para uma escalada sem precedente no norte de Israel, no sul do Líbano, desde o início dos confrontos. Quando os confrontos começaram, no dia 8 de outubro, basicamente, o confronto entre Israel e o Hezbollah recomeçou, ou seja, o cessar-fogo ele foi rompido no dia 8 de outubro. Não foi a primeira vez que houve disparo de foguetes do Hezbollah contra Israel, não foi a primeira vez que Israel fez disparos contra o Líbano de 2006 para cá, quando terminou a Segunda Guerra do Líbano, mas os casos com os quais a gente lidou nesses últimos 18 anos foram casos pequenos, foram casos eventuais que em nenhum momento correu-se o risco de que houvesse uma escalada maior. A gente sempre lidou com isso, o pessoal do xadrez verbal sempre comenta dessa maneira, né, que a guerra entre Israel e Hezbollah é uma questão muito mais de quando do que de si. Ela vai acontecer em algum momento. E é assim que muita gente em Israel também encara essa situação, que uma hora não tem o que fazer, vai ter que acontecer uma guerra, porque o Hezbollah está se armando, está se preparando para essa guerra. Muita gente considerava que essa guerra foi evitada durante muitos anos, porque o Hezbollah estava envolvido até a cabeça com a guerra civil da Síria, e de fato continua havendo tropas do Hezbollah, digamos assim, membros do Hezbollah, da milícia, na Síria, tanto que inclusive pagers explodiram até na Síria, quando houve o caso dos pagers. E era questão de tempos para muita gente aqui, até que o Hezbollah desse uma interrompida na sua participação na guerra da Síria, a qual é importante a gente dizer, tanto o Hezbollah quanto o Irã se posicionaram do lado do regime do Bashar al-Assad, presidente da Síria. Enfim, o Hamas, por exemplo, se posiciona de maneira neutra. Alguns membros do Hamas apoiaram a Al-Qaeda e outros grupos, né? O Khaled Marshall, que é o ex-líder do braço político do Hamas, que foi substituído pelo Haniyeh, por exemplo, ele foi um dos que não apoiou o regime do Assad e ele é mal visto pelo regime do Irã até hoje por conta disso, mas o Hezbollah e o Irã venceram a guerra civil da Síria, porque se bem a Síria ainda está em guerra civil, é muito claro que o Assad segue sendo presidente e que as forças oficialistas, elas, enfim, conseguiram sair relativamente vitoriosas, mantendo o poder pela maior parte do território. E aos poucos o Hezbollah foi retornando ao Líbano, e Israel, no caso o exército israelense, sempre tratou essa questão como uma questão de tempo, e especialmente na última cadência, no último mandato do chefe das Forças Armadas, chamado Aviv Kohavi, a preparação das Forças Armadas israelenses, ela se focava muito mais numa guerra contra o Hezbollah do que em confrontos contra o Hamas ou contra qualquer outro inimigo, até mesmo o Irã. A preocupação principal do exército sempre foi um confronto contra o Hezbollah. Em 2019, o Hassan Nasrallah disse, isso não saiu só na imprensa israelense, saiu na imprensa mundial, e vocês podem procurar isso em qualquer idioma que vocês queiram, que estava nos planos do Hezbollah, quando começasse uma guerra com Israel, fazer uma incursão terrestre e conquistar territórios da Galileia, que é a região norte de Israel, com exceção das colinas do Golan, como se chama a parte norte de Israel, que é dividida em Galileia Ocidental, Galileia Superior, Galileia Inferior, enfim. Então isso é uma coisa que já está nos planos do Hezbollah tem tempo, e não é segredo para ninguém. O próprio Hezbollah confessou. Inclusive, quem construiu, quem preparou esse plano foi um sujeito chamado Ibrahim Akil, que era o chefe de operações, chefe do comando de operações do Hezbollah, que a gente já vai chegar
nele daqui a pouquinho. Então essa era a situação que a gente estava. No dia 8 de outubro, o Hezbollah, ele decidiu romper o cessar-fogo com Israel, levar seus homens até o território abaixo, ao sul do rio Litani. Não que eles não tivessem por lá antes, eles só estavam por lá vestidos de civis e fazendo de conta que não eram do Hezbollah, mas a gente sabe que a presença deles estava ali, tanto que o Hezbollah, em algumas ocasiões, invadiu o território israelense. A gente até comentou isso aqui no podcast, levantou uma tenda ali só para mostrar que esse território aqui é nosso, dessa como a gente pode fazer uma provocação e ocupar esse território. Eles estavam presentes ali, eles estão presentes ali desde muitos anos. A resolução 1701 da ONU, que é da guerra de 2006, da Segunda Guerra do Líbano, ela não foi plenamente respeitada, porque a própria ONU não fez por valer a sua própria resolução. E no dia 8 de outubro, o Hezbollah disse dane-se de vez para isso e levou suas tropas ao sul e começou a bombardear a fronteira com Israel e foi expandindo um quilômetro mais, até que Israel decidiu evacuar toda essa população que vive até 5 quilômetros da fronteira. Essas pessoas estão evacuadas, ou seja, estão vivendo fora de suas casas desde outubro, novembro, depende da região, fora pessoas que decidiram deixar suas casas por conta própria, enfim, porque estão aí a 6 quilômetros da fronteira e as sirenes soam nos seus vilarejos ou nas suas cidades do mesmo jeito e essas pessoas não quiseram pagar para ver o que aconteceria caso eles ficassem ali, mas o número oficial de evacuados que dependem de ajuda do Estado é de 65 mil, se calcula que tinham entre 75 e 80 mil evacuados desde então. E a gente viveu momentos altos e baixos ali, teve, enfim, o momento de mais tensão foi quando o Hezbollah disparou um foguete contra o vilarejo druso de Majid al-Shams, nas colinas do Golan, matando 12 jovens e crianças, e Israel revidou, matando o número 2 do Hezbollah, o Fuad Shuker, em Beirute. O Hezbollah depois fez um ataque concentrado no norte, a gente comentou sobre isso aqui, não vamos chover no molhado, quem quiser escutar, pode voltar nos episódios anteriores. O fato é que a impressão que a gente tinha, muito clara, é que o Hezbollah não estava interessado numa escalada do confronto. Por que não? Porque a situação criada pelo Hezbollah, estabelecida por eles, era cômoda, uma vez que os objetivos do Hezbollah eram exercer pressão sobre Israel, enquanto Israel estiver em guerra contra o Hamas na faixa de Gaza, e essa pressão é estabelecida na medida que Israel tem que enviar tropas para o norte, acima do normal, de que se posicionam ali, para poder conter os foguetes do Hezbollah, para poder conter disparos, para poder conter outro tipo de ameaça, e além disso, é obrigado a lidar com um número de dezenas de milhares de pessoas desabrigadas, que vivem em situação precária há quase um ano, e isso obviamente põe pressão em Israel para que solucione o problema em Gaza. Então qual é o que o Hezbollah diz, na verdade, de maneira clara, para quem quiser ouvir, principalmente direcionada para o governo israelense: vocês querem que a gente pare aqui, então vocês param com a guerra em Gaza. Basicamente é isso, né? Eles se referem com a agressão em Gaza, na verdade, para usar a terminologia do próprio Hezbollah. Mesmo que o Hezbollah tenha tido um número de mortos de 10 para 1 em relação ao que Israel teve, né, nessa tensão no norte, né, cada israelense que morre no confronto com o Hezbollah morrem 10 libaneses, mesmo assim, para o Hezbollah essa situação ela era uma situação de conforto, porque o objetivo do Hezbollah estava sendo alcançado na medida do possível, né? A pressão em cima de Israel existia e era exatamente o que eles queriam. Por que o Hezbollah não tem interesse numa guerra total, numa guerra com Israel no nível maior, para botar mais pressão, por exemplo, uma pergunta que se pode fazer: porque o Hezbollah tem a perder com uma guerra maior. Eles colocam, em situação de vulnerabilidade, eles expõem um território ainda maior do Líbano, eles colocam em vulnerabilidade as suas forças, o seu armamento, colocam em perigo tudo que eles construíram nos últimos 18 anos, e essa situação não é de interesse nem do Hezbollah, nem do Irã. E por que eu digo do Irã? Porque o Irã é quem financia o Hezbollah, é quem treina o Hezbollah, os soldados, enfim, o Irã participa ativamente das decisões que o Hezbollah toma. O Hezbollah, ele não é exatamente um proxy do Irã, porque eles têm muita... A gente não pode dizer dessa maneira, o Hezbollah é um grupo mais importante do que um simples proxy de uma milícia coordenada pelo Irã, porque eles têm participação na própria política interna do Líbano, eles têm algum nível de independência que outras milícias não têm, eles também são um partido político, né, e etc. Mas eles estão sujeitos à influência, eles estão influenciados fortemente pelo regime iraniano, e o Irã precisa ter o Hezbollah como uma ameaça constante ao Estado de Israel, caso Israel ou os Estados Unidos decidam atacar o Irã e acabar com seu projeto nuclear. Então, entrar numa guerra com Israel agora poderia enfraquecer o Hezbollah de modo que o Irã não tivesse essa ameaça de maneira, enfim, tão intensa, tão clara como eles têm hoje. E o Hezbollah
também não queria complicar a população do Líbano. O Hezbollah é um grupo que tem popularidade entre os xiitas libaneses, mas não necessariamente entre os outros grupos, e era um risco, na verdade, entrar numa guerra com Israel. Isso não era do interesse deles. E por que Israel não começou essa guerra antes? Porque Israel estava concentrado na guerra em Gaza. Já tem um ano que as tropas israelenses estão concentradas em Gaza, mas também estão divididas entre a Cisjordânia e a fronteira com o Líbano. E uma guerra com o Hezbollah é uma guerra muito mais difícil que uma guerra com o Hamas. Se Israel passou 3 meses recebendo foguetes do Hamas de Gaza, que é um grupo muito inferior em nível de armamento, preparação e todo o resto do que o Hezbollah, até conseguir mais ou menos diminuir a força do Hamas e a capacidade deles de bombardearem o centro do país, por exemplo, imaginem quanto tempo isso demoraria caso a gente tivesse numa guerra com o Hezbollah. E aí você tem que levar em consideração que é um exército cansado de um ano de guerra, que tem que passar por uma nova preparação, uma sociedade cansada por uma guerra desse tamanho, e é um risco, porque é uma guerra com o Hamas. O Netanyahu pode apresentar um plano possível de exterminar o Hamas, né, e ocupar Gaza até que o Hamas seja extinto. Com o Líbano, isso não é possível. Não existe como ocupar um território que é 18 vezes maior do que o território da faixa de Gaza, com uma população que é 2 vezes e meia maior que a da faixa de Gaza. Você não tem como ocupar todas as fronteiras, né, enfim, do Líbano com a Síria, no caso, o Líbano tem fronteira com a Síria e com Israel, não tem com nenhum outro país, mas tem proximidade com outros países, como, por exemplo, a Turquia. É muito difícil você controlar todos os portos, os aeroportos, as fronteiras terrestres do Líbano, evitar que o Irã continue mandando armas, evitar que o país seja, enfim, influenciado por isso. E é uma guerra cujo resultado, cujo final, invariavelmente, vai se dar em um acordo com o prosseguimento da existência do Hezbollah enquanto grupo presente no Líbano. O único fator que pode exterminar a presença do Hezbollah no Líbano é o desejo do próprio povo libanês. O povo libanês pode derrubar a milícia do Hezbollah. Hoje, eu acho muito difícil, porque o Hezbollah é muito mais... O Hezbollah ele é mais, tem mais tropas, né? O exército do Hezbollah tem mais soldados na ativa do que o próprio exército libanês, segundo informações que eu vi há pouco tempo. Eles estão muito bem equipados. Enfim, e se o próprio exército libanês não consegue conter o Hezbollah, também não deseja muito, mas não conseguiria. Imaginem se a população do Líbano vai fazer isso nesse momento. Mas, por exemplo, em virtude de um enfraquecimento do grupo por conta de uma guerra com Israel, essa é uma porta que se abriria para os opositores do Hezbollah. Principalmente se a gente leva em consideração que uma guerra contra Israel tende a afetar de maneira grave, como a gente já viu nesses primeiros dias, a vida de muitos cidadãos libaneses. Então, Israel ainda não entrou na guerra porque é uma situação que é problemática, fora, a gente citou tudo isso, fora todo as perdas, na verdade, todos os ataques que o país sofreria na sua infraestrutura. Hoje o Hezbollah tentou atingir uma rede de fornecimento de energia próxima ao Kinneret, próxima ao Mar da Galileia, a sua rede de distribuição de água e a população civil, né, porque o Hezbollah tem cerca de 150 mil mísseis e foguetes. Ainda que Israel tenha destruído boa parte deles nesses ataques agora, o Hezbollah tem muito mais facilidade de receber novos armamentos, de repor seu arsenal do que o Hamas, por exemplo, e ainda assim sobra muito para o Hezbollah atacar Israel, mesmo que Israel tenha destruído, vamos supor, 30%. Ainda faltam 100 mil. Com 100 mil, se você dispara 2 mil em algumas horas, você colapsa todo o sistema de defesa de Israel e você vai ver civis mortos e muita destruição no país. Então, óbvio que isso é um peso que o país tem que levar, tanto do lado de quem se preocupa com a população civil, quanto do lado político. É uma guerra que você entra nela, sai com muita destruição e numa situação que não necessariamente vai ser melhor da que a gente tinha no dia 6 de outubro. Então, para que serviu essa guerra? Eu acho que esse é um peso que, obviamente, conta na hora que o governo israelense toma as suas decisões. Netanyahu, por exemplo, sabe que a guerra em Gaza está sob controle agora. O Hamas não oferece mais perigo para a população civil de Israel. O Israel não precisa usar uma grande quantidade de soldados, como já precisou. E essa guerra ele pode ir cozinhando em banho-maria. Quem está sofrendo basicamente com essa guerra são alguns soldados, obviamente as famílias dos reféns. A economia do país sofre um baque, evidentemente, mas principalmente são os civis de Gaza. E ele pode cozinhar essa guerra em banho-maria. No Líbano, não existe essa certeza. Além do mais, o Líbano é um estado independente, com relações fluentes com a Europa e os Estados Unidos, e que, pelo histórico dos confrontos entre Israel e milícias ligadas, presentes no Líbano, primeiro a OLP, depois o Hezbollah, a comunidade internacional tende a interferir nesses confrontos, como está fazendo agora já. Então vamos lá. De sábado para domingo, Israel fez uma série de ataques, na verdade por volta das 8 da noite, na noite de sábado, no sul do Líbano, alegando que o Hezbollah faria um ataque intenso contra Israel para se vingar, para retaliar o caso dos pagers, e o ataque em Beirute, feito por Israel, e o ataque teria sido preventivo para diminuir a capacidade de ação do Hezbollah. Mais de 100 pontos foram
atacados no Líbano. O Hezbollah fez um forte ataque de sábado para domingo. Eu, como vocês sabem, quem escuta a gente sabe que eu moro no norte do país. Eu acordei de noite com muitas explosões, dormi muito mal, porque, enfim, não conseguia dormir. Lugares muito próximos aonde eu moro tiveram, enfim, a sirene soando, essas explosões eram muito claras para mim, por sorte, meus filhos não acordaram. E até as 7 da manhã, entre 1h15 e até as 7 da manhã, foram várias ondas de bombardeios, até que eles parassem, mais ou menos. Quando terminaram, o Nasrallah soltou o seguinte comentário: o ataque a Haifa foi para se vingar do ataque de Israel a Beirute, que matou, na mesma noite, o Ibrahim Akil, que é o chefe do comando de operações do Hezbollah, que é o sujeito que, segundo Israel, é o arquiteto do projeto de invasão da Galiléia pelo Hezbollah, e os ataques feitos ao Vale do Jezreel, que fica na parte sul da região norte de Israel, onde fica a base de Ramat David, da Força Aérea, são a retaliação ao caso dos Pagers. Ou seja, um ataque a uma base militar para compensar um ataque feito contra os membros do Hezbollah e um ataque a uma grande cidade israelense para compensar um ataque feito em Beirute. Ou seja, o Hezbollah dizendo o seguinte: ok, retaliação feita. Né? A mensagem do Nasrallah era: paramos por aqui. Só que Israel, no caso, não ia parar por ali. O caso dos Pagers, a principal hipótese até agora é que ele tenha sido acionado naquele momento porque estava havendo haviam sinais de que membros do Hezbollah estavam suspeitando dos explosivos. E aí Israel teria decidido acionar essa operação para não desperdiçar todo o investimento. Afinal de contas, há um confronto com o Hezbollah acontecendo agora e vamos ter que usar isso agora. E já que você fez isso agora, então, essa hipótese talvez seja mais provável, vamos escalar com o Hezbollah. Isso também é do interesse do governo, para dar uma resposta aos cidadãos do norte que estão fora de casa há 11 meses. O governo é cobrado há muito tempo por isso. Fez que não escutava. Né? O Netanyahu chegou a responder uma pergunta de maneira ridícula numa reunião com soldados. O soldado perguntou para ele: mas, primeiro-ministro, e o norte? Aí o Netanyahu apontou para cima e falou: é para lá. Tipo, ele não deu nenhuma resposta. Tipo, não tem o que fazer. Vamos continuar desse mesmo jeito. E, de repente, em uma semana, o governo decidiu inserir a questão do retorno dos moradores do norte em suas casas nos objetivos da guerra e aumentar a temperatura do confronto com o Hezbollah, na verdade, aumentar bastante, né, a temperatura. E aí Israel continuou atacando. A segunda-feira foi um dia... o domingo foi um dia que depois ficou um pouco mais tranquilo. E aí, na segunda-feira, os ataques israelenses, ou na terça-feira, agora estou me perdendo. Não, foi na segunda-feira, os ataques israelenses, eles começaram a todo vapor. Foram 492 libaneses mortos só na segunda-feira. Para vocês terem uma ideia, os dias mais sangrentos em Gaza até agora tiveram esse número de mortes. Foram os primeiros dias do confronto, lá para outubro, novembro, quando a Força Aérea Israelense estava atuando, enfim, com muito ímpeto naquela região. Enfim, então, a gente está falando dos piores dias de Gaza desde o 7 de outubro. Né? Mais ou menos já na faixa dos 500 mortos. Foi o que aconteceu no Líbano agora na segunda-feira. E na terça-feira, diminuiu um pouco a intensidade, mas também foram fortes os ataques. Até a última vez que eu vi, o número de mortos pelos ataques israelenses tinha chegado a 560 libaneses entre segunda e terça-feira. Foi um ataque que nunca foi visto de Israel no Líbano, nem nas guerras anteriores entre Israel e o OLP, no caso, quando Israel fez a primeira guerra do Líbano, e a guerra do Líbano de 2006 contra o Hezbollah. Foram números nunca antes vistos. Entrou de sola, foi uma pancada muito forte. Israel matou ainda outro expoente do Hezbollah nesse tempo, que foi o Ibrahim Mahmoud Kabisi, que era o comandante do sistema de foguetes do Hezbollah, e tentou matar o Ali Karaki, que é o comandante do setor sul. A morte não foi confirmada, primeiro saiu que ele tinha morrido, depois saiu que ele tinha ferido e não tinha morrido, depois o Hezbollah disse que ele não foi nem ferido nem morto, e que estava bem e que estava sendo transferido para outro lugar. Ele é praticamente o último dos membros do alto escalão do Hezbollah, que ainda está vivo, além do Hassan Nasrallah, e que participou da última guerra contra Israel. Então a estratégia de Israel tem sido atacar com força os centros onde o Hezbollah está presente, e matar os membros do alto escalão do grupo. Diferente do Hamas, o Hezbollah tem membros do alto escalão que estão há 20 e poucos anos ali. O Hamas, Israel executa eles com muito mais frequência, então o Hamas está acostumado a trocar seus membros mais facilmente. O Hezbollah não. Então Israel aposta que isso pode causar um impacto no grupo maior do que no Hamas. Eu tenho minhas dúvidas, mas enfim, essa é uma aposta militar. Israel, obviamente, alega que avisou para os moradores do Líbano que ia fazer esse ataque. A gente viu áudios de rádios libaneses, né, que o exército se apossou deles e disse em árabe: civis, saiam daí, se afastem de construções onde o Hezbollah ocupa, nós vamos atacar. Distribuíram panfletos, fizeram mais de 80 mil ligações telefônicas. Funcionou? Parcialmente a gente pode dizer que sim. 500 mil libaneses se afastaram do sul do Líbano até agora. Na segunda-feira foram 100 mil. Já tinham sido cerca de 150 mil antes
dessa onda, e agora parece que de segunda para cá foram 350 mil novos êxodos, né? Ou para o norte ou até para a Síria. Libaneses estão fugindo para a Síria, estão fazendo o caminho inverso. A gente tem hoje em dia cerca de 800 mil, 900 mil sírios que são refugiados no Líbano, e agora a gente está vendo um movimento contrário, de libaneses que estão se refugiando na Síria para fugir dos ataques israelenses. E os Estados Unidos anunciaram há 2 dias em que vão enviar forças para a região, respaldando, na verdade, a ação israelense. Porém, o governo Biden não apoia a incursão terrestre e diz que apoia, nesse momento, que se chegue a uma solução diplomática e que acredita que essa escalada ela tem a mesma quantidade de chances de que a gente chegue numa solução diplomática e um cessar-fogo na região, como que chegue a uma guerra regional. O Hezbollah teria pedido auxílio ao Irã que atacasse Israel. Os representantes do Irã deram informações, deram, na verdade, declarações, fizeram declarações muito dúbias, né? O presidente do Irã, uma hora, disse que, quando ele perguntou, você vai apoiar o Hezbollah? Ele falou, eu vou apoiar qualquer força que queira paz na região. Ele foi criticado pelos radicais no Irã. Depois, o Ayatollah Khamenei disse que o Hezbollah não vai aguentar sozinho contra um exército que recebe ajuda de países do Ocidente, então que eles vão precisar de ajuda, mas algumas fontes libanesas disseram à imprensa árabe que o Irã recusou o pedido do Hezbollah de fazer um ataque direto a Israel. Porém, hoje a gente viu um ataque de uma milícia, provavelmente do Iraque, por drones contra a cidade de Eilat, inclusive feriu 2 funcionários do porto de Eilat. A gente vê que alguns proxies, sim, estão sendo acionados, mas, de fato, a gente não vai ver, acho que a gente não vai ver a presença do Irã de maneira direta, por causa de um fator que a gente já comentou aqui várias vezes. Para o Irã também é muito mais confortável que essa guerra não chegue ao seu território. Então, quando a gente fala em guerra regional, eu acho que a única chance de o Irã ser envolvido nessa guerra é se Israel atacar o Irã. O Irã não vai se envolver de maneira direta nessa guerra, porque não seria inteligente da parte deles expor o seu território, a sua população e o seu exército nesse momento. É muito mais fácil que eles usem seus proxies e terceirizem as reações israelenses a outros territórios. Então a gente está vendo esse ataque do Iraque, a gente vai ver ataques, a gente viu ataques da Síria também, vindos da Síria, inclusive Israel depois bombardeou um porto na Síria, deixou acho que 4 mortos. A gente vai ver ataques do Iêmen, provavelmente também, dos Houthis, e esse tipo de coisa vai acontecer conforme a guerra for evoluindo. Já estou terminando a minha fala. A gente viu também na mídia uma informação que teria saído de um membro do alto escalão para o jornalista Amit Segal, do Canal 12, que é um jornalista ligado bem de direita, né? Dizendo que Israel já teria destruído entre 1/3 e metade dos armamentos do Hezbollah, e o exército foi consultado e disse que desconhece essa informação e que o nível de destruição dos armamentos do Hezbollah ainda estão sendo investigados. E aí quando a gente vê um membro do alto escalão do governo, né, disse isso, é muito provável que essa informação tenha vindo do gabinete do primeiro-ministro, que, enfim, para um jornalista alinhado, até porque quando eles tentam fazer isso ultimamente em off, os jornalistas dos outros meios, né, os jornalistas não alinhados, têm exposto de onde a informação está vindo, eles decidiram não fazer parte, não colaborar com essa estratégia do Netanyahu de tentar manipular a mídia, e eles escolheram um alinhado dessa vez, o Amit Segal, mas o exército desmentiu, falou que está tudo ainda sob investigação, eles não sabem quanto foi destruído, eles sabem que destruíram alguns milhares de mísseis e foguetes, mas não sabem quanto. Hoje a gente viu escalar um pouco mais de manhã. Tel Aviv foi bombardeado pela primeira vez, como o Marquinhos falou, com um míssil iraniano. Não é dos maiores, é um míssil de 15 quilos. Foi interceptado pelo sistema do escudo de Davi, de Israel, da flecha de Davi, né? Não me lembro exatamente como é que é o nome. Mas a sirene soou desde Netânia, que fica a 30 quilômetros de Tel Aviv, até Tel Aviv, porque os destroços podiam cair em muitos lugares, uma vez que o míssil voa numa altura muito maior do que os foguetes, e os destroços podem ser espalhados por mais lugares. Foi a primeira vez que o Hezbollah ataca Tel Aviv. A gente já sabia há muito tempo que eles tinham essa tecnologia, mas depois da primeira vez, sempre tem a segunda, e a terceira, e a quarta e a quinta, e isso começa a ser normalizado. Foi assim com o Hamas, por exemplo. Em 2012, eles atacaram Tel Aviv pela primeira vez, e até a quarta, né? Foram 4 foguetes contra Tel Aviv. E na guerra de 2014, Tel Aviv já foi atacada dezenas de vezes, na de 2021 também, e agora nem falar, né? Agora Tel Aviv foi atacada todos os dias, enfim, durante meses, até que os ataques pararam, porque o Hamas realmente teve essa capacidade reduzida ao extremo por Israel, tanto que, inclusive, informação importante, em todo o mês de setembro, o Hamas só fez 2 disparos de foguetes que chegaram ao território israelense. Para você ter uma noção, no mês de junho foram 140. A capacidade do Hamas realmente está muito reduzida.
Mas o cessar-fogo, que também foi espalhado pelo Canal 14, a Jovem Pan do Netanyahu daqui, como a gente gosta de dizer, que um cessar-fogo estava sendo negociado. Naquele momento, isso não parecia ser verdade, mas um dia depois, no dia de hoje, depois da reunião do Conselho de Segurança da ONU, a França e os Estados Unidos lançaram uma iniciativa de um armistício de 4 semanas e que durante esse armistício que se tente chegar a um acordo com o Hezbollah para que eles retrocedam até o norte do rio Litani, que era a resolução da ONU, a qual, enfim, o Israel e o Hezbollah estavam condicionados depois de 2006. E os Estados Unidos querem inserir o Hamas nessas negociações. O Hamas já deu um sinal verde. O governo libanês disse que o Hezbollah está disposto a negociar qualquer acordo de cessar-fogo que esteja em vigor. Israel respondeu recentemente, depois da reunião de gabinete. O Netanyahu disse que Israel está disposto a negociar, mas não vai parar o fogo enquanto as negociações estiverem acontecendo. Desde as 3h30 da tarde, não tem nenhum ataque do Hezbollah contra território israelense. Israel também diminuiu muito a intensidade dos ataques nessa noite. Enfim, e essa é a situação que a gente vê agora, nesse momento. Há uma perspectiva de cessar-fogo? Pode ser. E agora vem aquela pergunta, que eu acho que é a mais importante, que a gente não fez até agora. Por que realmente começou agora essa escalada? E o que precisa para ela parar? Né? Alguma alternativa com isso? Porque, enfim, muita gente diz, o que Israel vai fazer? O Hezbollah tensionou ali, você vai permitir que eles tensionem até o fim? É o seguinte, o governo atual israelense, é muito difícil a gente conseguir imaginar um cenário que essa guerra de atrito com o Hezbollah, ela tenha fim. A menos que o Hezbollah me surpreenda e retroceda. Porque o golpe foi muito forte, porque eles realmente estão temendo o que possa acontecer com eles, o que não faz jus à história, né, do Hezbollah. Nem do Hezbollah, nem dos outros grupos que em Israel se convenciona a chamar de jihadistas. Eles não costumam retroceder até um acordo de cessar-fogo no qual eles ganhem alguma coisa. O Hezbollah não é o exército egípcio da Guerra dos 6 Dias. As negociações com eles não são iguais, não são semelhantes. Os objetivos deles não são semelhantes e a disposição deles de seguir numa guerra não é semelhante. Do mesmo jeito que o Hamas. Olha só, o Hamas está há 11 meses nesse confronto e segue mantendo os reféns e não vai assinar nenhum cessar-fogo enquanto Israel não acabar com a guerra. O único objetivo deles é que eles continuem sobrevivendo ali. E o Hezbollah vai ser a mesma coisa. Se eles disseram que eles vão continuar esse confronto até que Israel interrompa a guerra com o Hamas, eu acho muito pouco provável que o Hezbollah aceite uma resolução que eles retornem ao norte do rio Litani sem que o confronto em Gaza tenha fim. Pode ser que essa interrupção de 4 semanas aconteça, mas eu custo muito acreditar. E, por outro lado, o governo israelense não tem interesse em chegar ao cessar-fogo em Gaza. Eu acho que esse confronto com o Hezbollah é legítimo do ponto de vista, enfim, de que essa é a maneira de... Você precisa devolver as pessoas do norte para casa, então era fundamental fazer um ataque desses? Não, eu acho que não é o caminho esse. De jeito nenhum, eu acho que esse é o caminho. Eu acho que o Hezbollah representa uma ameaça para mim, como cidadão israelense que vive no norte e que me auto-exilei da minha casa nesses dias. Enfim, estou na casa dos meus sogros agora, justamente por causa desse confronto, né? Mas para mim não vai resolver o problema. Israel não vai resolver o problema com o Hezbollah por meios militares. Pode ser que Israel conquiste alguns pontos nas negociações por conta dos ataques fortes que foram feitos contra o Hezbollah agora? Pode ser. Para mim, o cenário mais otimista é esse. Mesmo que Israel invada o Líbano, porque hoje foram convocadas 2 brigadas de reservistas e o próprio chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Artzi Halevi, disse que a preparação é para uma incursão terrestre. Se ele falou isso para botar pressão para o Hezbollah ceder no cessar-fogo, ou se realmente o exército está se preparando para isso, eu acho que as 2 respostas são corretas. Acho que o exército está se preparando para isso, mas se houver um cessar-fogo, menos mal. Porque Israel vai poder alegar que venceu caso o Hezbollah retroceda. A gente bateu neles tanto que eles voltaram para trás do rio Litani. E se eles não voltarem, Israel vai fazer incursão terrestre, que não vai ser uma vitória para mim, não vai ter como se alcançar esse objetivo dessa maneira, mas para o governo Netanyahu, que tem que atender à sua base, isso pode significar uma vitória. E qual seria o objetivo? Reconquistar o sul do Líbano para criar uma buffer zone, que nem teve entre 82 e 2000? Essa buffer zone foi um fracasso. Morria muita gente ali, muitos soldados morriam, o Hezbollah, com um armamento muito inferior ao que tem hoje, conseguia ser muito mortal para os soldados israelenses que estavam ali. É verdade, as populações do norte de Israel não eram afetadas, mas israelenses morriam do mesmo jeito, e até maior número, bem maior número. Então eu não acho que o confronto militar vai resolver esse problema. Eu acho que era fundamental fazer o cessar-fogo em Gaza e fazer depois o cessar-fogo com o Hezbollah e trabalhar pelo isolamento
político do Hezbollah e do Irã, obviamente, que é quem banca o Hezbollah, por meios políticos. É isso que Israel deveria estar fazendo. Com esse governo, isso é impossível. Então, eu acho que é o seguinte, qual é a alternativa? Eu entendo que os moradores do norte, que estão ali dos 5 quilômetros, estejam desesperados. Eu entendo que a população israelense veja que o caminho armado é legítimo e fundamental. De fato, 60% da população israelense respondeu ao Ma'ariv, que é a favor de uma iniciativa israelense para um ataque contra o Hezbollah, numa pesquisa feita na última sexta-feira, e 60% serão a favor, 20% são contra e 20% não sabem. E quando você reduz essa pergunta à população judia de Israel, esse número se aproxima dos 70%. Entre os árabes, o não se aproxima dos 70%. E aí a pergunta é se isso tem a ver somente com a identidade dos árabes israelenses com os árabes libaneses, ou se tem a ver também com o fato de que 70% dos árabes israelenses vivam no norte do país também, né? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Mas, enfim, eu acho que as duas respostas são corretas nesse aspecto. Mas eu também acho que essa população, ela precisa, às vezes, entender que não é dessa maneira que os resultados vão ser alcançados, porque nunca é. A perspectiva de que só a força vai resolver esse problema, né, como disse o jornalista Raviv Drucker, a gente vai bater no Hezbollah tão forte até o ponto que eles vão retroceder e desconectar a luta deles contra Israel no norte com a luta de Gaza, é um roteiro escrito, e aqui eu estou parafraseando o Raviv Drucker, esse é um roteiro escrito que esqueceram de combinar com o Hezbollah. É um roteiro que a gente escreve pra gente mesmo e os israelenses querem acreditar nisso, de que essa é a maneira. Mas não é. Lamentavelmente não é. A gente está vendo que não é em Gaza, a gente está vendo que historicamente as guerras não trouxeram pra gente paz e os acordos trouxeram. A gente tem acordo de paz com o Egito e a gente tem paz com o Egito desde 77, 79 no caso, quando foi assinado, desde antes, né? A gente tem paz com a Jordânia desde 94, não teve nenhum confronto. A gente tem um acordo de Oslo, os acordos de Oslo com a Autoridade Palestina e desde 2008 não tem um atentado feito pelo braço armado do Fatah, que inclusive colaboram do ponto de vista de segurança com o exército israelense para evitar atentados em Israel. Então os acordos eles têm se mostrado muito mais eficientes do que as guerras, para a gente poder chegar numa situação de tranquilidade aqui. Então a história fala por si mesma. Então eu acho que é possível fazer um acordo com o Hezbollah? Não, eu não acho. Eu acho que as pessoas que moram na fronteira têm razão para sentir medo, porque depois do 7 de outubro o trauma em Israel é muito forte, e se o Hamas foi capaz de fazer aquilo, certamente o Hezbollah é capaz de fazer pior. Eu entendo essa pressão e eu acho que não tem muito como fazer acordo com o Hezbollah nem com o Hamas, né? Exceto acordos de cessar-fogo, acordos por volta de reféns. Mas não dá para confiar na perspectiva de que a gente vai ter paz com eles, até porque eles mesmos admitem que o objetivo deles não é fazer paz com Israel, é destruir Israel. Eu acho que a gente tem que fazer acordo com outras forças que possam influenciar no enfraquecimento desses grupos. É isso que eu acredito. Quando Israel fez o acordo de paz com o Egito e com a Jordânia, isso possibilitou que isso fosse normalizado com outros países do mundo árabe, a ponto de que Israel estabeleceu relações com o Marrocos, primeiro comerciais, depois diplomáticas, depois com os Emirados Árabes, com o Bahrein e com outros lados. Só acordos vão fazer isso ser possível, e para começar a gente precisa de um acordo com os palestinos, né, que obviamente estão legitimamente brigando pelo seu direito à autodeterminação nacional, e Israel precisa dar aos palestinos esse direito de terminar com a ocupação. Então, está relacionando o Hezbollah com a ocupação, mas Israel não ocupa o Líbano. De fato, o Hezbollah, se a luta palestina tem legitimidade, embora os métodos do Hamas, para mim, de jeito nenhum tenham, o Hezbollah, para mim, não tem legitimidade nenhuma ao fazer esses ataques, principalmente porque miram civis. Se está soando o alarme em Haifa, não é para acertar militares, não, é para acertar civis. Então, isso tem que ficar muito claro. Não tem. E o Hezbollah não é um grupo que luta contra a ocupação israelense nos territórios palestinos. O Hezbollah luta contra a existência do Estado de Israel. Mas, para acabar com o Hezbollah, não tem outro caminho. Para reduzir o poder do Hezbollah, não tem outro caminho. Tem que ser mostrado para a população do Líbano que essa é a maneira de Israel de atuar. E hoje em dia, Israel convence o mundo árabe muito mais do contrário. Convence o mundo árabe de que o caminho de Israel é expandir seu território na Cisjordânia, é construir mais assentamentos, é tratar os árabes com força, com discriminação, onde há ocupação, e dentro do próprio território israelense, como a gente vê a polícia do Ben-Gvir fazer, e isso é uma mensagem muito negativa que não vai levar a gente a uma situação de tranquilidade e paz. Então, sim, eu relaciono as duas lutas porque elas estão relacionadas, não porque eu estou inventando qualquer outra coisa. Mas enfim, falei demais, passa a palavra para o Marquinhos aí. Eu acho que muita coisa que aconteceu essa semana, aconteceu tudo de uma vez só e muita coisa junto, né? A gente vê essa mudança da política israelense em relação à guerra. Durante 11 meses de guerra, o Estado de Israel, o governo israelense simplesmente ignorou o que estava acontecendo no norte, concentrou todas as suas forças no que estava acontecendo na região de Gaza, e agora que Gaza está completamente destruída, não sobrou muita coisa,
libanesa, a gente tem essa volta aí para o norte, né? Isso era o que a gente veio falando desde o início da guerra, que o exército não teria capacidade de fazer uma guerra tanto no sul quanto no norte e também no leste, né? Levando em consideração tudo que está acontecendo na Cisjordânia, os pogroms continuam acontecendo, a violência contra a população palestina, a expansão, a expulsão da população palestina, isso enfim, mais uma semana aí que a gente terminando e mais uma semana que a gente viu isso acontecendo livremente. Então, a gente vê essa mudança aí na política israelense e eu acho que uma coisa que a gente tem que me chamou muita atenção é justamente esse shift, né, do que acontece desde do período do caso dos Vipers, né? Porque a gente viu primeiro, né, a linha cronológica foi essa. A gente viu o governo colocando na reunião do gabinete o retorno dos cidadãos do norte às suas casas como um dos objetivos da guerra. Poucos dias depois tem o ataque dos Vipers e aí a gente vê essa escalada até aonde ela se encontra hoje. Então, pode ser que uma coisa esteja ligada à outra, tipo, Israel avisou que ia para o norte no momento em que inclui, né, o retorno dos cidadãos às suas casas, ia voltar os seus olhos para o norte. Poucos dias depois começa aí toda a escalada e, enfim, ladeira abaixo tudo que a gente está vendo. Então, foi uma mudança de estratégia muito rápida, né? E eu acho que, em função de tudo que o João acabou de comentar, né, dessa questão de que eu acho que isso é o central, né? O spoiler, qual é o spoiler que a gente pode dar para vocês? O final dessa guerra vai ser igual ao final da guerra de Gaza. Um acordo, né? Você não vai ter como. Um acordo. Já vai ocupar Gaza de novo? Pode ser que esse governo de piromaníacos até que eles resolvam fazer isso, né? Mas aparentemente não. Não tem força para isso, né? Vai colocar mais uma vez exército lá, vai ocupar o sul do Líbano, né? Eu acho que se o governo israelense tem esses objetivos, eles podem muito se preocupar também com o que vai acontecer com a opinião pública internacional, que já não está nem gostando nem um pouco do que está acontecendo aqui, né, nesses últimos 11 meses. Então, o governo tem que tomar isso em consideração também. Ou seja, é muita coisa acontecendo junto, a crise no governo, a gente sente o que me senti muito essa semana, e é uma coisa que a gente está vendo, né? O Hezbollah de mãos atadas, né? Porque já é para a gente estar tendo um nível de ataque muito maior do que a gente está tendo nos dias de hoje, em função de todos esses ataques israelenses, né? Não era para ter só um míssil em Tel Aviv, não era para você ter um míssil em Haifa, era para estar chovendo. E a gente vê realmente, né, que a força do Hezbollah, ela não é que ela tenha sido diminuída, mas eu acho que ela foi amarrada, né? E aí é que entra a história do Irã. Por que o Irã não permite que não está dando o apoio suficiente para que o Hezbollah entre nessa guerra aí com Israel, né? A gente inclusive viu essa semana também o presidente iraniano falando que topa entrar num acordo, voltar às discussões sobre um acordo nuclear, né? Então, ou seja, a gente pode estar vendo aí novas movimentações, não sei até que ponto isso é relevante, isso é não relevante, até que ponto seja sério, né? Para a gente levar em consideração. Mas a gente pode estar vendo aí novas mudanças, né? O Irã, nesse momento, não está afim de uma guerra regional, não está afim de entrar numa guerra, isso aí, a fala, né, essa semana, dizendo que o Hezbollah não tem força para trabalhar sozinho, para atuar sozinho contra Israel, eu acho que isso é um exemplo desse, dizendo, o Hezbollah não tem força e a gente não vai fazer isso pelo Hezbollah, né? Então estão deixando claro também que eles não vão entrar em guerra, e o Hezbollah sabe que realmente, se entrar numa guerra contra Israel agora, eles têm muito mais a perder também dentro do Líbano, né? Tem que levar em consideração que uma guerra com Israel hoje, se hoje a gente está vendo bombardeios absurdos de Israel pelo país inteiro, inclusive em Beirute e tudo mais, caso tenha uma guerra, caso comece essa chuva de foguetes aí que o João falou no início, né, de 2.000 foguetes caindo de uma vez só em Israel, num dia só, a gente vai ter um bombardeio absurdo, né, de Israel no Líbano. Ou seja, mais ou menos o que aconteceu na faixa de Gaza depois do 7 de outubro. Então, o Hezbollah sabe que ele também tem uma responsabilidade, e a população libanesa não está nem um pouco a fim de guerra, né? A população libanesa, apesar deles não gostarem de Israel, né, eles não apoiam o Hezbollah, né? O fato de eles não gostarem de Israel não faz com que eles se aproximem do Hezbollah, ou parte deles, né? Porque a gente sabe que o Líbano é um país também completamente dividido etnicamente, politicamente, socialmente, enfim, tem uma série de divisões aí, e grupos que têm suas divisões dentro do parlamento e tudo mais, suas indicações e tudo mais. Então é uma coisa muito interessante a gente acompanhar também como a própria sociedade libanesa, ela reage a toda essa reação, a toda essa questão aí com o Hezbollah. Sobre a questão da gente ter um apoio muito grande, né, da população israelense hoje a essa guerra no Líbano.
será que a gente tinha esse apoio também muito grande antes desse ataque dos beepers? Porque o ataque, ele, como a gente comentou, né, e aí, como mesmo comentário que a gente fez do outro episódio, sem querer aqui romantizar, né, o ataque, dizer sensacional, ele realmente foi um ataque que deixou o Hezbollah de guarda baixa, né? Hoje em dia, para os caras, de repente o Hezbollah não está fazendo um ataque mais forte a Israel hoje, não só pelo apoio do Irã, mas porque ele está com medo de passar informação por e-mail, tô chutando aqui, tá? Obviamente, né? E-mail dos caras deve estar tudo hackeado já, mas é por e-mail, por bip, por mensagem, por WhatsApp, Telegram. Eles sabem que, não é que eles sabem, eles entendem que Israel, o Mossad, ou enfim, a inteligência israelense pode estar escutando o que eles estão fazendo. Então, a gente vê, pode ser que eles estejam com medo, isso pode também estar impedindo que esse ataque avance do Hezbollah. Então, ou seja, esse ataque de Israel, a forma como ele foi construído aqui dentro também, nessa coisa de ser um ataque sensacional, fabuloso e tudo mais, ele deu um gás para o governo impulsionar essa guerra na região norte. Né? Foi um gás realmente. E aí entrou com toda a força até a gente chegar na semana de hoje, no dia de hoje, inclusive, quando a gente viu aí a declaração de um dos generais israelenses dizendo que estão se preparando agora batalhões para a entrada terrestre no Líbano. E aí, a entrada terrestre no Líbano, apesar da gente ter tido aí centenas de soldados que morreram na entrada israelense em Gaza, a entrada israelense no Líbano ela vai ser completamente diferente, a chance de que muito mais soldados morram é maior também, a gente tem muito mais militantes do Hezbollah, é uma região completamente diferente, não é uma região como a faixa de Gaza, é uma região completamente diferente da que a gente tem aqui no sul, então possivelmente a gente vai ter uma guerra muito mais sangrenta também, muito mais difícil, né, da gente, enfim, poder respirar, porque é sufocante viver nesse negócio. Então, a gente está realmente aí no meio desse barril de pólvora, eu só espero realmente que a coisa baixe um pouco, como você falou, né, João? A gente viu hoje, no final do dia, já deu uma esfriada e vamos ver se isso realmente vai esfriar, até que ponto isso vai esfriar, se Israel vai achar que já é o momento de dar uma cortada aí para um cessar-fogo e tentar e de alguma forma resolver a situação de Gaza. Por outro lado, não, né? Porque enquanto as coisas estão acontecendo no Líbano, ninguém fala de Gaza. A gente não está falando de 101 reféns em Gaza, a gente não está falando dos massacres que continuam acontecendo na faixa de Gaza, na falta de comida, nas doenças, enfim, em toda a tragédia e catástrofe que a gente vê aqui na região sul. Né? E isso porque está todo mundo olhando para o norte. Também não se fala não se fala sobre a Cisjordânia, muito pouco se fala da Cisjordânia. Ou seja, está todo mundo olhando para o norte e a gente não está olhando o que está acontecendo aqui nos outros lados. Né? Então, acho que isso também, sem sombra de dúvida, faz parte da estratégia do governo. Tirar um pouco a atenção de Gaza, vamos voltar a atenção para o norte, afinal de contas, é mais fácil também de criminalizar o Hezbollah por conta de tudo que aconteceu, justamente pelo fato de ter sido o Hezbollah que quebrou o cessar-fogo com Israel. Né? No dia 8 de outubro, eles começam a atacar Israel, não tinha tido ataque até então, eles começaram a atacar Israel, ou seja, é mais fácil Israel falar de autodefesa contra o Hezbollah e ser, de alguma forma, aceito pelo mundo. A questão é até que ponto essa autodefesa ela vai se transformar também em inúmeros massacres, né? Como a gente viu na faixa de Gaza e como a gente possivelmente verá caso aconteça aí essa invasão terrestre de Israel. Lembrando que já são cerca de 600 mortos do lado libanês, 600 mortos, não dizem civis ou militantes do Hezbollah, desde o início aí dos ataques israelenses no início da semana. Enfim, o spoiler é que vai ser a única chance disso tudo terminar, de tudo parar, da guerra parar, é um cessar-fogo com acordo. E a questão é, por que então não faz o acordo antes? Tem que matar, tem que destruir? Vou falar, conseguimos destruir 80% do armamento do Hezbollah. Agora a gente faz um acordo. O que vai acontecer nos próximos 10 anos? O Hezbollah vai refazer o seu armamento. Isso foi exatamente o que aconteceu com o Hamas em todos os períodos. Para quem vive aqui em Israel desde o início do governo Bibi, cansou de ouvir que todas as vezes que houve rodadas de violência entre Israel e o Hamas, o que a gente ouvia temos uma pancada muito forte no Hamas, agora eles vão demorar anos para conseguirem se reestruturar. E tá aí, se reestruturaram, fizeram o que fizeram há um ano atrás, e é a mesma coisa que vai acontecer com o Hezbollah. Então por que não fazer um acordo agora? Por que não tentar incluir outros atores aí internacionais para que a gente chegue a um acordo, para que eles consigam pressionar tanto o Hezbollah quanto o Hamas, para que a gente pare disso de uma vez, e, enfim, pare com morte, pare com isso tudo. Mas é isso, né? Os senhores da guerra não gostam
de crianças, né? E aí a gente vai vendo, continua avançando aí com essas tragédias, uma atrás da outra, aquelas, enfim, cenas horríveis que a gente vê por tudo que é canto. Pois é, É isso. Marquinhos, deixa Diga. eu completar uma coisa só antes de passar para o próximo bloco. Tem duas coisas que eu quero comentar. Uma em função do que você disse agora, que é muito relevante, que é, hoje saiu no Canal 12 uma reportagem que mostrava como as forças israelenses estão atuando na faixa de Gaza agora, né? E cada vez tem menos. Então, a gente vai chegar numa situação de praticamente um cessar-fogo ali, né? Com somente forças resguardando algumas áreas, quase não fazendo incursão nenhuma, sem a volta dos reféns, que é o cenário, enfim, o pior cenário possível. E as famílias, elas também estão desesperadas com isso, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, com toda essa situação que se desenha. Isso, agora, sobre a questão no norte, eu vou fazer um comentário agora que vai parecer um pouco contraditório, e talvez ele até seja, porque a gente tem tantas dúvidas em relação a essa questão, de como as coisas vão ser a partir de agora, que, de fato, eu ainda não consegui organizar as coisas na minha cabeça para poder tentar entender enfim, o que passa pela cabeça das pessoas que estão por trás das decisões que estão sendo tomadas. Por um lado, vocês me escutam muito culpar o Netanyahu por muitas coisas que acontecem aqui, o Netanyahu e o seu governo, porque eu acho que não é questão de um homem só, infelizmente de um homem que está fragilizado nesse momento e acaba cedendo ao que as piores pessoas do país o obrigam a fazer. Mas nesse caso, desse confronto com o Líbano, né, com o Hezbollah no Líbano, isso é importante ser dito. O Yair Lapid, que é o líder da oposição, fez postagens respaldando o exército pelos ataques feitos e pedindo mais. O Avigdor Lieberman, o Gantz, eu vou chegar no Gantz. O Avigdor Lieberman respaldou o ataque e disse: vamos ver se agora o governo vai até o final. Eu até perguntei para ele no Twitter dele: o que significa ir até o final? Porque essas mensagens abertas, assim, né, ir até o final, que não dizem absolutamente nada, são muito boas para quem está em campanha, né? Mas na hora que você está com a mão na massa, o que é até o final? É ocupar o Líbano? É conquistar o Líbano? É anexar o Líbano a território israelense? É expulsar toda a população? Enfim. E o Benny Gantz, ele não só respaldou o exército enfim, e não cobrou o governo, como o Lapid só respaldou o exército e fingiu que o governo não existe. O Lieberman respaldou o exército e cobrou o governo. E o Gantz disse o seguinte: o governo tem o meu respaldo total para as ações que estão fazendo no Líbano agora. Então não foi só o Gantz. Pois é, não. E ainda disse que o Netanyahu tinha que viajar para onde? Saiu do governo por quê? Daqui a pouco ele volta, Fabiano. Enfim, mas aí o que eu quero dizer com isso é o seguinte: essa não é uma questão que o Netanyahu está levando o país a outra guerra. Eu acho que o Netanyahu tem participação nisso, okay? Porque quanto mais tempo as guerras demorarem, para o Netanyahu é melhor. Ele precisa dessa situação desse jeito. Mas, desses três que eu estou colocando agora, é muito pouco provável que se algum desses três hoje fosse o primeiro-ministro do país, e eu acrescento aí o Naftali Bennett também, podia acrescentar o Gideon Sa'ar também, mas o Gideon Sa'ar nunca vai ser primeiro-ministro do país. Mas qualquer um desses quatro, se fossem primeiro-ministro do país, Israel provavelmente estaria fazendo a mesma coisa. Muito provavelmente quase certo. E se fosse o Yair Golan, que é o líder do partido de esquerda, é provável que também estivesse fazendo isso. Porque isso não é exclusividade do governo Netanyahu. Essa é uma mentalidade em Israel que eu não sei se eu posso chamá-la de consenso, mas eu posso dizer, ou de hegemônica, mas eu posso dizer que ela é compartilhada por uma robusta maioria da população, de que eles só entendem na base da força. E você pode dizer que ele é orientalista, né? Totalmente. E você tem que dar e é impressionante porque eles dizem o seguinte: quem fala outra coisa não entende nada de Oriente Médio. Só que a gente está aqui no Oriente Médio, está vendo isso aqui acontecer há mó tempão, e desde 67 a base da força não resolve nada, né? Nada. Talvez até determinado momento tenha resolvido, mas contra exércitos regulares, etc. Contra grupos milícias terroristas e de guerrilha, não funciona. Então, essa não é uma exclusividade do Netanyahu. Essa é uma mentalidade local de que esses grupos precisam receber uma pancada forte por isso. E agora eu acho que ainda somado a essa lógica de que só a força é capaz de parar eles, ainda tem a perspectiva, que eu acho que é muito relevante, do ressentimento e da vingança, que ninguém nunca vai admitir, ninguém pelo menos do exército, nem do governo. Do governo talvez alguns sim, né? Talvez não, certamente. Mas que o movem também essas ações, mas é um fato que elas estão por trás disso. Né? Inclusive hoje o programa, o podcast do Aretz, né, de ontem, o Yossi Meiman, que é um especialista também em questões militares, ele jogou isso, ele falou: olha, eu acho que em determinado momento o governo israelense, as forças armadas, pensavam duas vezes antes de executar um cara do alto escalão, um líder desses grupos. Porque você tem que pensar,
o cara que vai entrar no lugar, ele é mais radical que ele é menos, essa execução, ela vai acender alguma luz ali, não vai, qual é a relação desse novo que vai entrar com o Irã, com os outros grupos, por exemplo, quando Israel matou o antigo número 1 do Hezbollah, que eu não me lembro, alguma coisa, Missa, o Nasrallah entrou e o Nasrallah se mostrou um cara muito mais perigoso do que o Missa. O Nasrallah, ele tem muito mais proximidade com o Irã, ele entende muito mais a realidade de Israel, ele é um cara muito mais complexo de pensamento, planejador, mais carismático. Então, você pensa duas vezes, você tem que pensar. E ele falou, a minha impressão é que desde o 7 de outubro, as Forças Armadas e o governo atuam com o estômago e não com a cabeça. Porque eles fazem o que o estômago manda eles fazerem. E a população, ela quer isso, né? A população quer isso. Sangue. Agora, você não pode ir com a população. Tipo, você não pode, se você fizer pergunta no Brasil, né? Se você mostrar uma cena de um ladrão machucando uma pessoa num assalto e perguntar para a população na pesquisa o que essa pessoa tem que castigo ela deve sofrer, a maioria vai dizer que ele tem que apanhar, que tem que morrer, que tem que isso. Só que você não pode ir com sensação de estômago das pessoas, senão vira barbárie. Né? E, lamentavelmente, aqui o pensamento de só a força resolve, ela está mesclada a um ressentimento e um espírito de vingança que aconteceu no dia 7 de outubro, pelo que estão fazendo com a gente, que quem não mora aqui pode ser que tenha dificuldade de entender, mas que está se apoderando da lógica. E isso não é o Netanyahu. Isso é o país, isso é o exército, isso é o mainstream do país e, lamentavelmente, essa é uma situação de que demora anos para você curar essa situação que a gente está sendo construída ou que está sendo reforçada nesse momento no país. Não vai ser de uma hora para outra, mudar a opinião pública, trabalhar com as pessoas, conceitos que são muito básicos em outros lugares e para outras pessoas que para a gente não são, mas, lamentavelmente, essa é a situação que a gente vive. Né? Como a gente já cansou de repetir aqui, eu vou falar de novo, conflito e guerra não gera empatia pelo outro lado, não gera racionalidade, só gera mais barbárie e ódio. E a gente está vendo isso mais uma vez aqui. O Netanyahu no dia, né, a gente fez, a nossa primeira live, né, foi no dia 7 de outubro, né, fez uma live aqui pelo Instagram também, na época acho que foi lá no perfil do Conexão Israel, né, não foi nem no nosso perfil aqui do podcast, o podcast era por lá na época também. Então, a gente fez essa live e eu me lembro da gente ter saído para ouvir o discurso do Netanyahu, que ele fez o discurso à noite, no dia 7 de outubro, e falou, estamos em guerra e nós vamos vingar o sangue dessas pessoas que morreram. Ou seja, é uma guerra, e, enfim, a gente falou isso, para quem nos ouve aí nos últimos 11 meses, a gente falou isso claramente, né? Eu falei isso claramente, é uma guerra contra o povo palestino, uma guerra de vingança, uma guerra em que foi o ataque do Hamas, ele mexeu muito com uma coisa que é muito forte aqui em Israel, que é o orgulho de você ter força, né? Que é essa questão de você ter o exército infalível, de você ser o mais forte, e a visão de que os palestinos são inferiores. E no momento em que alguém que você considera inferior faz o que fez no dia 7 de outubro, a sua reação vai ser vingança. E essa reação, é isso que a gente está vendo aí já há um ano, quase. Essa semana, daqui a pouco tempo aí, a gente completa um ano, menos de 2 semanas. Então é basicamente isso que a gente vê aí nesse cenário todo. E a questão do Benny Gantz, do Lieberman, do outro lado que você falou, quem foi? O Lapid. Né? Darem apoio ao governo, além de mostrar exatamente o que você falou, né? Se estivessem como primeiro-ministro, fariam a mesma coisa, eu acho que mostra que justamente por conta disso, a gente vê qual será Israel depois das eleições que o Netanyahu cair. Né? Vamos supor que a gente tenha eleições. Vamos supor que a gente tenha eleições, né? Eu acho que é por aí. Vamos supor que tenhamos eleições. Quem vem e o Netanyahu perca, né? Hoje ainda, acho que foi ontem, hoje, né? Ainda saiu uma pesquisa no canal 13, se eu não me engano, foi ontem, dando 68 cadeiras para a atual oposição, né? Ou seja, o Netanyahu não conseguiria formar um novo governo com os partidos hoje que são a base dele. Então, a gente teria uma oposição com a mesma política da situação. Ou seja, a questão não é política, a questão é pessoal. Eles não querem tirar o Netanyahu simplesmente porque não concordam com a política e que o cara está levando o país por ladeira abaixo. Né? Eles querem tirar o Netanyahu porque eles querem ser as pessoas que vão implementar a mesma política que o Netanyahu está implementando agora. E também vão levar o país por água abaixo, porque eu concordo com eles nesse sentido. Eu concordo que o Netanyahu está levando o país por água abaixo, mas eles também levarão, porque o que leva o país por água abaixo não é o Netanyahu enquanto pessoa, é a política do Netanyahu, é a política de você gerenciar o conflito, é a política de você, ao invés de resolver a questão, você gerencia. Foi isso que levou os ataques de Gaza no dia 7, do Hamas em Israel no dia 7 de outubro, e é exatamente isso que acontece aqui no norte. No momento que não há uma
uma resolução com o Hezbollah, a questão é gerenciar. Vamos tentar gerenciar. Então, o governo vai, de uma vez por todas, entender que a gente tem que avançar, tem que ser feito um acordo diplomático, e aí muito bem colocado, acordo diplomático com a Jordânia, a gente não tem problema com a Jordânia, acordo diplomático com o Egito, a gente não tem problema com o Egito, por aí vai, né? Ou seja, ou é na diplomacia ou não é. Como você falou, João, acho que tem 1 ou 2 episódios, né? A guerra mostra que a humanidade fracassa, né? Que a humanidade é incapaz de conversar, que a humanidade é incapaz de chegar a acordos falando, conversando, né? Diplomacia, o negócio é na força mesmo na guerra. Porque na guerra, enfim, estamos aí 1 ano nesse caos, 1 ano aqui, quase 3 anos na Ucrânia, e mundo por aí vai e nada se resolve. Fala pessoal, tudo bem? Volto aqui para uma atualização aqui nessa quinta-feira, às 7h50 da noite em Israel, sobre o desenrolar das negociações por um cessar-fogo temporário de 21 dias, proposto em conjunto pelos Estados Unidos e pela França após uma reunião no Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança teve uma opinião unânime de que o confronto entre Israel e Hezbollah no Líbano precisa terminar, precisa chegar ajuda humanitária e precisa achar uma solução para ele, especialmente voltando à resolução, estabelecendo a resolução 1701 da ONU, que jamais foi estabelecida de maneira integral. Por exemplo, ela previa o desarmamento total do Hezbollah, o que jamais aconteceu, muito pelo contrário, mas eles previam que ao menos o Hezbollah regressasse ao norte do rio Litani e que esse acordo fosse feito durante 3 semanas. Seriam 3 semanas de cessar-fogo, nos quais essas negociações aconteceriam para um cessar-fogo prolongado. E a informação que surgiu nessa manhã, que veio do Sky News, é que diplomatas e membros do alto escalão de governos do Conselho de Segurança da ONU, de países do Conselho de Segurança da ONU, especificamente dos Estados Unidos, teriam confirmado que o cessar-fogo entraria em vigor em poucas horas. Netanyahu, ele pegou o avião dele para voar para os Estados Unidos às 4 da manhã e a expectativa era que ele já anunciasse, naquele momento, que o cessar-fogo ia entrar em vigor. O que aconteceu foi que o Netanyahu, de dentro do avião, já depois que o avião decolou, anunciou que não tinha cessar-fogo nenhum, que isso era falso, era uma informação falsa, que ele sequer havia respondido à proposta norte-americana e francesa. Depois, o seu ministro de Assuntos Estratégicos, que na prática é o ministro de Relações Exteriores de Israel para assuntos mais importantes, o Ron Dermer, ele avisou à chancelaria norte-americana, a Secretaria de Estado dos Estados Unidos, que Israel não havia concordado com os termos propostos pelo cessar-fogo. Estava sendo debatido a inclusão da faixa de Gaza no cessar-fogo, um cessar-fogo conjunto, e etc e tal. Netanyahu disse que só negociaria o cessar-fogo ainda realizando suas operações. Isso é o que ele disse ontem, e hoje ele disse que não estava negociando cessar-fogo nenhum, e, bom, pelo que a gente está vendo agora, não houve cessar-fogo, os bombardeios continuam no Líbano, continuam também em Israel, e não teve nada. O jornalista Amir Tivon do Haaretz, após conversas com diplomatas do alto escalão de países do mundo ocidental, assim ele descreveu, ele afirmou que o Netanyahu havia dado sua palavra ao governo Biden de que ia aceitar esse cessar-fogo temporário de 21 dias e após a pressão política que ele sofreu de membros da sua coalizão e da impressão negativa que esse cessar-fogo gerou em parte relevante da sociedade israelense, ele simplesmente recuou e rompeu com a sua palavra, segundo esses mesmos diplomatas, de forma semelhante ao que ele fez quando deu sua palavra ao governo Biden sobre o cessar-fogo na faixa de Gaza. Ou seja, Netanyahu, como a gente sempre comenta, ele age conforme a opinião pública e as suas vantagens, seus interesses no dia de hoje, não no dia de amanhã, nem no dia de depois de amanhã. O que interessa para Netanyahu é o hoje, nunca é a longo prazo e, obviamente, que ele atende às suas prioridades pessoais e não exatamente aos interesses nacionais. Um dado curioso, para terminar essa parte sobre o Hezbollah, é que o Itamar Ben-Gvir novamente ameaçou o governo caso haja cessar-fogo, e a ameaça dele foi a seguinte: se houver cessar-fogo temporário, eu não vou votar junto da coalizão. Eu vou votar só quando eu achar que eu devo votar junto da coalizão. E se houver cessar-fogo definitivo com o Hezbollah, nós vamos nos demitir do governo. Agora, ele mudou a terminologia. Ele não disse nós vamos derrubar o governo. Ele disse nós vamos nos demitir do governo. Ou seja, isso dá a entender que ele pode sair do governo e sair da coalizão, ou sair do governo e ficar na coalizão, mas mesmo que ele saia da coalizão, ele pode continuar votando a favor da existência de um governo, ainda com minoria, sem fazer parte da coalizão. Então, isso me leva a crer que o Ben-Gvir sabe que mais cedo ou mais tarde, esse cessar-fogo com o Hezbollah vai acabar acontecendo. E é algo que ele não pode impedir, como ele pode, por exemplo, de impedir que o cessar-fogo de Gaza aconteça. Então, essa é a situação que a gente está visualizando agora sobre esse cessar-fogo. Eu não estaria muito otimista se fosse vocês. Eu acho que os próximos dias ainda vão ser dias de ofensiva
ofensivas, de muita violência, mas, enfim, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer no futuro próximo. Ainda não foram convocados tropas aos montes para uma invasão terrestre no Líbano, por isso eu acho que pode ser que aconteça uma outra operação pontual de invasão terrestre, mas eu não acredito exatamente que isso vai acontecer na próxima semana. É isso, João. Vamos então passar para o nosso segundo bloco para tratarmos de questões da política interna e também da guerra em Gaza. Bom, gente, como já é tradição, no início desse bloco, nomeamos nossas queridas e queridos ouvintes que podem e estão colaborando com o nosso projeto. Para quem pode, quer e ainda não o faz e mora no Brasil, pode contribuir pela plataforma Apoia-se e quem mora no exterior, contribui pela plataforma Patreon. Os links se encontram na descrição do episódio. Vamos então ao nome das nossas queridas e queridos ouvintes. A Rezende, Abel Souto, Alcides Manzoni, Ale Edelstein, Alex Gruppenmacher, Alex Zeiler, Alexandre Himmelstein, Alan Tabakov, André Mermelstein, Angela Goldstein, Arthur Benchimol, Asher Kipperstock, Bernardo Chigres, Bernardo Mascarenhas, Carlos Besso, Carlos Grum, Clarice, Cláudio Dailac, Cláudio Solon, Daniel Feldman, Daniel Short, Daniel Spector, Daniela Rosenbaum, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, David Koifman, Débora Blanc, Débora Rosenfeld, Débora Segal, Eduardo Feingold, Eliane Cooperman, Eliane Pschol, Eveline Alperovitch, Fabiana Vanderlan, Fábio Belegard, Fábio Gleiser, Fábio Lúcio, Felipe Yachimov, Fernanda Carme, Fernando Gainer, Flávio Rabinovich, Gabriel Heffel, Giovanni Orso, Júlia Tucci, Juliana Mordente, Glenda Rubenstein, Gustavo Frota Pereira, Guta Tomauskin, Guto Pereira Nunes, Helena Latermacher, Henry Gandelman, Ida Sandes, Igor Sender, Ilana Stein, Isaac Guanais, José Orenstein, Júlia Rios, Leonardo Bueno, Leonardo Stu, Liana Fonseca, Liana Starobinas, Liz Unikovski, Luana Lima, Luciana Maslum, Luiz Benoliel, Luiz Lederman, Marcela Bronstein, Marcelo Schilvarker, Marcos Sarue, Marcos Gandelsman, Marcos Paulo Januário de Souza, Margarida Lacombe, Mariana Fison, Maurício Landi, Mayra Weinstock, Michele Schuckmann, Miguel Fausto, Mila Chazeliov, Mônica Fagundes Klein Guneviek, Muriel Correia, Museu Judaico de São Paulo, Noah Vago, Padu de Almeida, Patrícia Tomauskin, Felipe Zucker, Rafael Fleischmann, Rafael Stern, Rafaela Barcai, Raquel Penariol, Renato Ackermann, Renato Bejinski, Richard Sirrel, Roberto Dias Pereira, Roberto May, Roberto Tonani, Rosa Harsheim, Rubens Kohn, Sérgio Goldbaum, Sharon Feldman, Sidney Weissman, Silvia May, Susana Saul, Thaís Scheinberg, Yael Kat, Yael Reinstein, Yuri Jacob Lumer, Fabiana Rufato, Bruna Nubili, Marcos Bliacheres. É isso, gente. Como eu falei, para quem pode e quer colaborar e ainda não faz, os links para as nossas plataformas de financiamento coletivo estão na descrição do episódio. João, vamos começar por um ponto aí de política interna. Guidon Sarr, João. Guidon Sarr começou a semana passada como o novo ministro em potencial, né, da defesa. Né? O Netanyahu há muito tempo quer demitir o Gallant, e agora ele achou que era o momento correto, estava com um plano, né, de trazer o Guidon Sarr, que estava na oposição até um mês atrás, para o seu governo, com seus outros 3 deputados, ou seja, o Netanyahu teria 60, a coalizão dele chegaria a 68 cadeiras, hoje eles têm 64, e o Guidon Sarr, ele entraria no lugar do ministro Yoav Gallant, o ministro da Defesa. Extremamente criticado, tomou pancada de tudo que é lado, um cara que, enfim, não tem nenhuma experiência na área militar, comentamos disso aí no último episódio, e aí começou toda essa questão aí no Líbano, ataque pra cá, ataque pra lá, pager pra cá, walkie-talkie pra lá, e agora o Guidon Sarr, inclusive, abriu mão e falou, não, eu não quero segurar esse pepino, não quero ser o ministro da Defesa. E o Gallant também continua aí nessa corda bamba, o Netanyahu continua com o objetivo de tirá-lo do cargo de ministro da Defesa, e hoje saiu aí a notícia de que há 2 candidatos. O ministro TikTok, o Israel Katz, né, que é o ministro das Relações Exteriores, que é o ministro TikTok, ou Avi Dichter, também deputado do Likud, que já foi chefe do Shabak, do Shin Bet, né, o Serviço Secreto de Segurança, que, inclusive, no início da guerra, ele, em uma entrevista no canal 12 de televisão, foi perguntado pelo jornalista Amit Segal se o que a gente estava vendo em Gaza era o Nakba.
o Avi Dirter, ele falou com um sorriso de lado, aquele sorrisinho de lado na face, falando: o que estamos vendo hoje em Gaza é o Nakba Extreme Ve'arba, é o Nakba 2024. Ou seja, falou, é isso mesmo, estamos fazendo outro Nakba com a população palestina. E aí, João, Guidon Sá vem, fingiu que ia, não foi, acabou fundo? João travou. Eu travei aqui, não escutei tua pergunta, mas vou fingir que escutei. Você perguntou Peraí, deixa eu fazer. O Guidon Sá é o ministro que fingiu que ia, não foi, acabou fundo? Pois é, ele é o ex-primeiro-ministro nomeado e não empossado, né? O ex-ministro da Defesa nomeado e não empossado. Olha só, o Guidon Sá, tá? ele estava numa encruzilhada, como a gente comentou. A gente deu toda uma biografia dele na edição passada, então quem quiser escuta lá no segundo bloco. Mas ele estava numa encruzilhada muito complicada, porque ele não passa a cláusula de barreira e ele é visto muito mais como um ônus pelos partidos mais à direita da oposição do que como um bônus. Ele traz muito poucos votos e ele não é um cara confiável, porque ele rompe com você. Então, ninguém queria levar o Guidon Sá para si, né? E aí ele falou, bom, já que eu preciso dar um salto na minha carreira, eu vou e não morrer, né, politicamente falando, eu vou tentar um acordo com partidos do governo. E tentou retornar ao partido dele. Então, obviamente que ele sofre pressão também da sua base, eu digo dos seus deputados, né? Porque base ele não tem quase nenhum. E começou a negociar com o Netanyahu, e ele queria, obviamente, o cargo mais importante do governo, depois de primeiro-ministro, com o maior orçamento em todos os ministérios, para poder tentar mostrar que ele pode fazer alguma coisa. Eu não consigo acreditar que ele tenha sido tão ingênuo a ponto de acreditar que o Netanyahu permitiria que ele levasse qualquer crédito dessa situação. Mas, enfim, ele confia muito nele, né? Tem uma autoestima grande, pelo jeito, e decidiu negociar com o Netanyahu. As negociações vieram a público, e aí começou, enfim, uma pancadaria solta, porque a população não quer, primeiro, que troque o ministro da Defesa no meio da guerra. Segundo, que você tire um cara que entende de guerra, né? Que a gente pode ter todas as críticas do mundo ao Gallant, mas o cara é um general da reserva, para botar um sujeito que é um civil que, por mais que tenha estado por 8 anos na carreira política dele em gabinetes de segurança, não tem o conhecimento de guerra que o Gallant tem, e eu não sou nem um pouco contra que civis sejam ministros da Defesa. Pelo contrário, eu acho que esse tem que ser um cargo executado por civis. Inclusive, hoje o Gallant é civil, né? A questão não é essa. A questão é que no meio da guerra, até você poder receber toda a informação necessária, eles calculam que demora 1 ano, né? A gente deu esses exemplos na semana passada do que pode acontecer, que o cara não vai estar preparado para responder. E aí as pessoas foram, o canal 12 foi até a população, perguntou, e só 4% dos entrevistados acham que o Guidon Sá devia ser o novo ministro da Defesa. 38% acham que o Gallant tinha que continuar. O segundo mais votado, se não me engano, foi o Avi Dirter, que é ex-chefe do Shabak, né, do Shin Bet, que teve, acho que 12%. E 72% da população disse que o Saar fazia o que fazia movido por interesses pessoais e não pelo bem do Estado. Eu acho que o Guidon Sá viu tudo isso e somado, obviamente, a escalada no Líbano e falou, cara, eu não tenho a menor condição. Isso vai dar uma merda muito grande, o Netanyahu vai fazer isso explodir em cima de mim depois. E ele falou, eu renuncio a ser ministro da Defesa nesse momento. E, por hora, ele não entrou para a coalizão. Por hora. Agora, o Netanyahu, isso não quer dizer que o Netanyahu, isso não quer dizer duas coisas, na verdade. Uma, que o Netanyahu tenha desistido de demitir o Yoav Gallant. Não, ele quer demitir o Yoav Gallant até agora e ele está trabalhando com algumas possibilidades. Por exemplo, hoje no Canal 12, no telejornal, o Yaron Avraham, jornalista, trouxe a informação de que o Netanyahu, pela terceira vez seguida, fez reuniões com ministros para debater temas de guerra, e não convidou o Yoav Gallant para essas reuniões. Ou seja, ele deixou o ministro da Defesa fora, obviamente que não é um gabinete especificamente, porque ele não tem uma prerrogativa legal para tomar das decisões, mas funciona como se fosse. Ele juntou alguns ministros importantes para ele e deixou o ministro da Defesa de fora, em reuniões onde são tomadas, ou pelo menos tendências, né, de decisões sobre a guerra. Ele não quer o Gallant, ele está de saco cheio do Gallant. O Gallant representa para ele um problema, principalmente no sentido de que ele está empacando a lei do alistamento, que quando o Ministério da Defesa ele é contra uma proposta de lei do alistamento, não tem a menor chance dessa lei passar, e ele precisa de alguém que seja conivente com a isenção dos ultra-ortodoxos do Exército, porque os partidos ultra-ortodoxos, que não se importam nem um pouco com a guerra, estão interessados em que os seus, na verdade, os jovens ultra-ortodoxos recebam a isenção do serviço militar por meios legais
uma vez que a justiça decidiu pressionar o governo e obrigar o governo, na verdade, a alistar essas pessoas, esses jovens, né? Que hoje a gente está falando de 60 mil que estão em idade de servir e que não receberam isenção, só receberam um adiamento e não servem. Então, essa é a situação. Ele precisa demitir o Gallant agora. O Gallant, ele serve para o Netanyahu muito bem, mesmo fazendo discursos públicos contra o governo, ele serve aos interesses do Netanyahu muito bem, porque o Netanyahu sempre pode culpar. O Netanyahu, o Ben-Gvir, toda essa galera do governo que fracassa em tudo que faz e quer que o governo vá mais à direita possível, ele sempre tem o Gallant como um bode expiatório por todos os problemas. A gente não fez isso porque o Gallant não quis. A gente não atacou o Líbano antes porque o Gallant não deixava. A gente não disse que lá porque o Gallant é fraco. Se eles tiram o Gallant, eles não vão ter mais esse bode expiatório. Então, o Netanyahu, eu acho que uma das razões pelas quais ele permitia que ele deixava o Gallant como ministro da Defesa era isso. Era que ele tinha um bode expiatório muito oportuno ali. No momento que esse bode expiatório começou a incomodar, a fazer muito discurso público detonando o Netanyahu, a empacar o projeto de lei do alistamento, ele começou a pensar em trocar. E quando ele viu que esse burburinho de demissão do Gallant no meio da guerra não gerou manifestações do tamanho que a gente viu no ano passado, ele perdeu o medo da sociedade. Falou, bom, eu posso demitir o Gallant. O máximo que vai acontecer é que vão 500 mil pessoas para a rua num dia e depois vai todo mundo para casa, não vai acontecer nada. Eu não tenho medo dessas pessoas e eu preciso de um ministro da Defesa que faça o que eu quero que ele faça. E ele começou a cogitar essa mudança. Agora, não tem muito como trocar. Mas, daqui a pouco, se a gente tiver esse armistício de 4 semanas, é muito provável que ele troque. Aí, se vai ser o Gideon Sa'ar, se vai ser o Israel Katz ou o Avi Dichter, eu não sei. Mas tá ainda no script do Netanyahu essa troca de ministro da Defesa, que é um negócio bizarro, né? E mesmo que o mesmo que o Gideon Sa'ar não assuma a defesa, eu não duvido que ele entre pro governo. Eu não duvido, porque ele tá numa situação de que ele só tem a perder em todos os lados. Agora ele conseguiu aumentar um pouco o preço dele, porque parece que ele está em negociações com o Lieberman, e o Lieberman prometeu para ele o número 2 do partido dele e mais um deputado dele para estar entre os 10 primeiros do partido do Lieberman, do Israel Nossa Casa. Não é uma situação tão boa, porque a gente não sabe quantas cadeiras vai ter o Israel Nossa Casa. Agora eles estão aparecendo com 13, às vezes até 15, mas é pouco provável que eles consigam sustentar essa situação até as eleições. Mas é melhor do que nada pro Sa'ar. E aí o que ele tem que avaliar agora é se ele vai fazer parte do governo Netanyahu, ou se ele vai unir forças com o Lieberman, ou a terceira opção dele é ir embora da política. Em qualquer das situações, o que ele conseguiu criar para si mesmo é ser odiado pelos dois blocos. O bloco Netanyahu não confia nele desde que ele abandonou o Likud detonando o Netanyahu, e o bloco da oposição, mesmo as pessoas que são à direita dentro da oposição, também não confiam mais nele. Então ele conseguiu, nesse processo feito pelo Netanyahu junto com ele, sair odiado por todo mundo. É um êxito muito grande do Netanyahu, mais uma vez, que conseguiu eliminar um rival político, ou pelo menos eliminar o resquício de popularidade que o sujeito tinha, talvez para sempre, e o Gideon Sa'ar, que é um cara que a gente sempre entendeu como um político inteligente, com compreensão do funcionamento das coisas, e etc., se mostrou mais um amador perto do Netanyahu. O Netanyahu consegue dar a volta em todo mundo, né, cara? Não tem um cara que vem, se aproxima dele, que ele não chega, dá-lhe aquela cortada e impede com que o cara consiga avançar politicamente. É impressionante. Como ele faz isso, é impressionante como as pessoas continuam caindo na lábia do Netanyahu. Mas eu acho que no caso do Gideon Sa'ar é um pouco diferente, né? Porque ele tem mais um desespero mesmo, né? Todas as pesquisas eleitorais, ele nunca consegue passar a cláusula de barreira, fica ali com menos de 3,25% dos votos, então ele sabe que é o fim político dele mesmo. Tipo, eu já tô perdido mesmo, então vamos ver o que vem pela frente. Agora, esse negócio dele agora tá negociando com o Lieberman, mostra que o cara, meu irmão, o que o cara tá fazendo, né, cara? Acabou completamente. O cara tá ali o que ele tem hoje são 20, 25 mil votos, ele tá vendendo 25 mil votos, ou pro Likud ou pro Lieberman. É isso. É a feira. Ele tá fazendo uma feira. 1,5% é 75 mil votos, digamos assim, 70 mil votos. Mesmo assim é muito pouco. É uma feira. A verdade é que, sendo sincero, não tem nenhuma razão para ter um partido do Gideon Sa'ar, um partido do Lieberman e um partido do Bennett na oposição. Porque eles representam basicamente a mesma coisa. Talvez o Bennett, por ser religioso e ter um público também entre os religiosos, represente alguma coisa um pouco diferente. Agora, o Sa'ar e o Lieberman, eles são muito parecidos. Não tem que ter esses dois partidos. É a direita de oposição, né? Então, bem ou mal, faz sentido. Ele tá juntando com o Lieberman do ponto de vista ideológico. Agora, o ideológico não é o que tá movendo ninguém aí, né? É o oportunismo político. Exato. O Haim Ramon, que é um ex-parlamentar
parlamentar, ele dizia o seguinte: uma vez ele chegou, ele foi muito pouco votado nas primárias do partido, e ele disse o seguinte: eu descobri que eu sou um deputado, que eu tenho um mandato sem público. Eu sou eleito para ninguém, por ninguém. Sim. Então chegou o momento de eu renunciar à vida política e cuidar de outras coisas, porque o público já não me quer aqui, já não são mais relevantes. E tem pessoas que não conseguem aceitar essa situação. Sim, exato. É isso, Guidon Sá. Vamos para a próxima, João. Para falar do Sinwar, vamos entrar em Gaza. Continua naquele caos, e essa semana apareceu uma notícia aí que deixou todo mundo curioso, né? Que muito se fala que Sinwar pode ter sido morto. O cara tá sumido aí, ninguém consegue ter contato com ele, ninguém sabe, ninguém viu, e Israel, inclusive, essa semana trouxe corpos que foram, enfim, tiveram a informação que poderiam ser do Sinwar para fazer exames de DNA, e descobriu que nenhum dos corpos eram dele, mas ao que tudo indica, ninguém sabe, na verdade. Ao que tudo indica, ninguém sabe onde Rei Sinwar se encontra neste momento. A questão é, se bombardearam, ele está morto, possivelmente alguns reféns foram com ele, né? Enfim, essa é uma questão que levanta suspeita, né? Porque assim, o que está acontecendo é que perderam o contato com o Sinwar já por algumas semanas. E a informação que a gente tinha sobre o Sinwar, pelo menos que o exército sempre passava, era que ele estava sempre acompanhado de reféns. Mas isso não é necessariamente correto, né? Isso é uma especulação. Se sabe que o Sinwar passou por lugares onde estavam os reféns, sabe que ele encontrou com os reféns, mas que ele estava permanentemente com reféns, não é um fato. E aí, quando de repente ele para de ter contato com os interlocutores por muito tempo, depois do exército fazer alguns ataques em túneis, onde eles sabiam que o Sinwar poderia talvez estar presente, levanta a suspeita de que ele possa ter sido morto. Eu não sei dizer se ele realmente foi. Okay? Não sabe não, João? Acho que ninguém sabe. Okay? Mas o que eu entendi, depois de escutar alguns especialistas em Hamas, especificamente, é que a gente tende a acreditar que a morte do Sinwar ela é muito mais impactante do que ela de fato seria. E talvez ela não seja tanto. Primeiro, porque se ele morrer, quem assume a liderança muito provavelmente vai ser o seu irmão, o Mohammed Sinwar. Segundo, enfim, que segue a mesma linha que ele. Talvez tenha menos impacto, tenha menos presença, tenha menos força, mas ainda assim ele é do primeiro escalão do Hamas em Gaza, enfim, tem algum controle e ninguém melhor para seguir a linha do Yahya Sinwar do que o Mohammed Sinwar. E a segunda razão é que o Hamas, ao contrário do Hezbollah, está muito acostumado a trocar seus líderes, a ressubstituir seus líderes. Então, eu não tenho essa convicção de que muita coisa mudaria com isso. Enfim, mas vamos deixar por aqui, vamos esperar a informação chegar. Não tem se safou com Sinwar ou sem Sinwar, pelo jeito, né? E é uma coisa que eu queria falar. Eu comentei que o Hamas já tinha disparado 2 foguetes desde, enfim, nesse mês. Eu ziquei a situação aqui. Acabou de ter uma sirene em Nahaloz, um kibbutz ali, bem próximo da faixa de Gaza, que veio, obviamente, de Gaza, não veio do Líbano. Pois é, ziquei a situação. O terceiro deles. Se foi um só, né? Esse mês. Mas, enfim, tá aí. Mas já que você falando de Gaza, né, um comentário. Lá quando a gente está falando do Líbano, no outro bloco, né, falou que cada vez menos soldados israelenses se encontram na faixa de Gaza, né? O pessoal saindo, se retirando. E a pergunta é, quem entra no lugar dele, João? Quem é que reassume o controle na faixa de Gaza quando sai o exército? Existe vácuo de poder ou alguém reassume? Daí o Hamas novamente volta a atuar nessas regiões onde o exército sai. Isso é provado pelo fato de que toda vez que o exército sai de uma região, o Hamas toma conta e depois o exército é obrigado a voltar àquela região. Outro dia eu estava ouvindo no rádio o cara falando, é a terceira vez que os nossos soldados voltam para lá. Por que vocês não resolvem essa situação então? Por que vocês não fazem um cessar-fogo, um acordo e coloquem alguém, né, que seria de confiança para gerenciar ali a faixa de Gaza? Mas não fazem nada, quem volta é o Hamas. Um membro do alto escalão do Hamas disse ao jornal Al-Hadat da Arábia Saudita que o Hamas e o Fatah estabeleceram um princípio de acordo para que o controle civil da faixa de Gaza comece desde já, ou seja, em pouco tempo, a ser compartilhado pelos dois grupos. O Hamas teria aberto mão da administração de parte das instituições públicas da faixa de Gaza e também das fronteiras. Ou seja, a passagem de Rafah, por exemplo, que é um ponto fundamental, o Hamas está disposto, segundo essa fonte,
fonte a que fique sob controle do Fatah. Isso nos leva ao fato de que o Hamas está se preparando já para um futuro, para o dia de depois, na faixa de Gaza, que seja aceito pela comunidade internacional, e esse acordo com o Fatah permite ao Hamas continuar existindo de alguma maneira e coloca pressão sobre o governo Netanyahu para que, se ele não tomar uma decisão sobre o que vai acontecer na faixa de Gaza depois, essa decisão vai ser tomada pelos próprios palestinos. Enfim, isso é o que essa fonte teria dito ao jornal saudita, só que o jornal saudita fez questão de frisar que não conseguiu apurar com nenhuma outra fonte se essa informação era verdadeira, ou seja, era desconhecida pelas outras fontes consultadas pelos jornalistas do Al-Haddad. Enfim, então a gente tem que esperar mais um tempinho para ver se isso vai se confirmar e se essa é uma notícia que vai ser relevante ou se é mais um scoop que não significa nada. Bom, vamos lá. Próxima notícia, João. Você queria ir para Nova York, João? Tirar umas férias. Um ano de guerra, pessoal cansado, cabeça cheia. Nova York, Netanyahu, no meio dessa confusão toda, vai tirar aí uns diazinhos para fazer o seu discurso na Assembleia Geral da ONU, apesar de tudo que está acontecendo aqui. Ele vem postergando aí a saída, aparentemente ele vai sair amanhã à noite, se não me engano, né? Ou na sexta-feira de manhã, e no sábado já estaria voltando, mas ele queria já ter saído, queria voltar no domingo, porque afinal de contas um final de semana em Nova York não se pode negar, né? A gente comentou isso na semana passada, né? Agora, no meio dessa escalada, começaram a levantar dúvidas. Será que o Netanyahu vai mesmo? E ele está dizendo, não, é importante eu ir, porque lá vão estar as pessoas, vão estar os líderes do mundo inteiro, e eu vou discursar e mostrar para eles os cruéis que são o Hezbollah e o Hamas, e vou poder negociar com outras pessoas e tal e tal. Enfim, o Benny Gantz autorizou, enfim, respaldou, e o avião Maoz Tzion, que é o avião que ele comprou por mais de $1 bilhão, tem internet, então ele pode... Ele tem internet o tempo inteiro, ele pode se reunir com os ministros, pode tomar decisões, então ele decidiu que vai. Os partidos ultra-ortodoxos disseram que colocam uma objeção imensa ao fato dele retornar no Shabat, né, que é o sábado. O Smotrich e o Ben-Gvir disseram que eles veem isso como pikuach nefesh, que é uma prerrogativa da lei judaica, dizendo que tem coisas pelas quais você pode descumprir os mandamentos se for para salvar vidas, e que o primeiro-ministro voltar para Israel depois de uma viagem tão importante no Shabat é pikuach nefesh, né? Então tem gente cogitando que ele vai chegar em Nova York, fazer o discurso e voltar na mesma sexta-feira. Obviamente que na volta o avião vai entrar no Shabat, uma vez que o sábado aqui começa, na verdade, na sexta de noite, segundo a lei judaica, mas a gente não sabe ainda quanto tempo ele vai ficar lá. Estragou um pouquinho o feriadão que ele ia passar lá com a primeira-dama, que vai com ele, não importa por quanto tempo ele fique lá. Eu acho que ele vai usar a desculpa dos ultra-ortodoxos para voltar só depois que terminar o sábado, para poder desfrutar um pouquinho da cidade lá, enfim, por mais tempo, a menos que a situação escale muito, né? Enfim, as próximas 24 horas, elas vão ser muito significativas para a gente ver se vai ter esse armistício no Líbano. Aí ele vai poder viajar para Nova York bem mais tranquilo, e aí ele vai, certamente, nessa viagem lá, ele vai poder estender um pouquinho mais, e vai poder manter uma conversa com o presidente norte-americano, talvez, e enrolar ele um pouquinho mais sobre a perspectiva de cessar-fogo que possa vir a acontecer. Ele vai ter uma conversa com o atual presidente, não vou falar não, porque eu tô com medo de zicar, né? Com a futura presidente ou com o ex-presidente? Com quem que ele vai conversar? Ele vai conversar com... A questão é quem quer conversar com ele, né? Não é nem com quem ele quer conversar, quem é que quer conversar com ele, né? Dessa vez ele não vai fazer aquele teatrinho de ir até o Trump na Flórida, para visitar o filho dele em Miami, mas será que acho que ninguém vai querer conversar com ele? Quem é que quer falar com o Netanyahu? Tirar foto com ele hoje não sai bem na foto, cara. Não sai bem na foto. Não sai, mas o Biden, ele se tiver essa questão do cessar-fogo em voga, não vai ter como fugir, essa conversa vai acabar acontecendo. Até porque vai ser bom para ele politicamente nas eleições também, né? Obviamente. Uhum. Isso claro. Pode ser também um motivo pelo qual talvez o Netanyahu não queira um cessar-fogo também, porque o Netanyahu está fazendo de tudo para postergar para impedir qualquer possibilidade de uma foto de vitória, né, para o governo Biden, para impedir com que a Kamala Harris também ganhe força, né? Que ela, inclusive, toda vez que comenta sobre Israel, ela aumenta muito o tom, né? Uhum. Diferentemente do Biden. Inclusive, eu acho que nesse aspecto, né, nessa questão da política israelense, né, da questão da guerra, o fato da Kamala Harris ser a candidata e não o Biden fez um bem ao partido, foi muito bom para o Partido Republicano, ou Partido Democrata, porque caso o Biden fosse o candidato, ele tivesse que responder por um por o outro, como governo, como presidente e como candidato, ele ia tomar muita pancada. E a Kamala Harris, ela
pelo fato dela, obviamente, ela é a vice-presidente, né? Mas enfim, ela não é a principal figura do governo, ela está se mantendo meio que, né, um afastamento entre o governo e o candidato do Partido Democrata, que é nesse aspecto aí, pelo menos em relação à relação com Israel, eu acho que foi bom para o partido o fato do Biden não ser o candidato. É isso. Vamos para a próxima aí, João. Yariv Levin, o ministro da Justiça. Comentamos aí, temos comentamos há vários episódios. Ele está há muito tempo enrolando para nomear o presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Isso porque ele quer indicar, obviamente, né? Ele quer que o seu candidato ao Supremo seja, né, o presidente do órgão lá, e não como é feito até hoje, o presidente, o juiz decano, ou seja, o juiz que está há mais tempo no Supremo, ele geralmente, isso é um acordo tácito, assim, vamos dizer, né? É uma tradição, né? Ele é geralmente o juiz que é eleito presidente do Supremo Tribunal. Geralmente não. Vamos dizer, ele não é geralmente. Não, sempre, né? Assim. Isso, sempre. Verdade. Por isso que é um acordo, né? Por isso que é uma tradição, né? Então ele sempre é o juiz decano, e o Yariv Levin, ele quer quebrar com essa tradição, ele quer poder indicar como o ministro da Justiça quem vai ser o presidente. Para além disso, ele também não tem a maioria na comissão que define, né, quem são os juízes, né? A comissão de indicação de juízes. E aí o que acontece é o seguinte, a gente já está há muito tempo sem o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, a gente tem o juiz Uzi Fogelman, que ele está cumprindo ali como o papel de presidente temporário, e na semana passada, na verdade 2 semanas atrás, o Supremo, né, o Uzi Fogelman, esse juiz do Supremo, ele virou para o Yariv Levin e falou assim: meu amigo, você tem que resolver a questão do presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Não tem mais como fugir disso, você tem que resolver, você tem que apresentar a lista com os nomes para que sejam votados e seja eleito o presidente. E aí ele deu 2 semanas para o Yariv Levin fazer isso. Essa semana, na terça-feira, na segunda-feira, desculpa, o Yariv Levin, ele simplesmente falou: beleza, agora eu vou cumprir com a ordem do Supremo e vou apresentar a minha lista de candidatos aí à presidência do órgão. E ele simplesmente colocou na lista dele todos os nomes de todos os juízes que fazem parte do Supremo Tribunal de Justiça. São 15 juízes, ele colocou o nome de geral, falou: ei, tá todo mundo aí na lista agora. Ele candidatou todo mundo à presidência do Supremo Tribunal. Todos os juízes, quer dizer, dos 15, 13 juízes retiraram as suas candidaturas, e os únicos que mantiveram a candidatura foi o juiz Yitzhak Amit, que é o juiz decano, né, o juiz que há mais tempo está no Supremo, ele está desde agosto de 2009, e o outro juiz é o juiz chamado Yosef Elron, que ele já havia apresentado a candidatura dele, também quebrando aí essa questão da tradição, até porque ele está no Supremo Tribunal de Justiça desde fevereiro de 2017, ou seja, há 7 anos, e o Yitzhak Amit, ele está há 15 anos no Supremo Tribunal. Só fazendo uma parte aí também, a título de curiosidade, esse juiz, o Uzi Fogelman, que está cumprindo o papel de presidente temporário, na verdade, ele é o decano, só que ele não quer ser presidente do Supremo Tribunal. Ele abriu mão desse cargo, então quem passa a ser o decano é o Amit, né? Eles entraram no mesmo mês, assim, para ser dentro da Suprema Corte, ou seja, eles estão no mesmo período. Eles têm mais ou menos o mesmo período na Suprema Corte. Então, resultado, João, o que a gente tem aí agora são a lista do Yariv Levin de 15, caiu para 2, um que está há 15 anos e um que está há 7 anos. E o que tudo indica, obviamente, mantendo a tradição, é que o juiz Yitzhak Amit, ele seja eleito, possivelmente, né, o novo presidente do Supremo, de forma oficial, representando aí uma pancada pro palhaço do Yariv Levin, mas, obviamente, mais uma disputa com o Supremo Tribunal, mais uma política que visa enfraquecer o Supremo Tribunal de Justiça. Eu não teria tanta certeza, Marquinhos. O Yariv Levin não vai desistir até o final. Ele vai tentar de todas as maneiras, e eu não tenho certeza que ele vai se dar por vencido. Ele tem, enfim, uma personalidade que me lembra muito a do Eurico Miranda, que ele perdeu a eleição e não se conforma, e vai tentar dar um golpe, vai tentar juntar com outro ali. Olha o que ele fez, ele inventou os nomes das células, as pessoas pediram para tirar os nomes. Agora, o que a gente viu,
Qual foi a estratégia dele? É tentar cutucar o ego dos outros juízes e falar, você também pode ser, não, é só você se candidatar. E aí dividir as forças enfim, entre os candidatos, entre as candidaturas e colocar uma outra, enfim, uma terceira candidatura que dividisse os votos do Amit para que ele pudesse nomear o Elrond. Eu não acho que isso acabou por aqui, não. Eu acho que vai ter mais. Mas eu não vou me alongar muito nisso, porque eu não sei o que vai ser e também tá ficando muito longo isso aqui. É isso, até porque a gente não sabe o que vai acontecer, não adianta também especular muito. Ou já o que a gente já sabe o que está acontecendo é que desde o ano passado tem uma galera vazando do país, uma galera indo embora. A gente, ano passado, o ano não começou no dia 7 de outubro, né? Ele começou lá em início de janeiro com a tentativa de golpe do sistema judiciário, encabeçada pelo palhaço do Yariv Levin. Nesse período, né, até o início da guerra, a gente já vinha acompanhando, já vinha tendo um número muito grande de pessoas, de israelenses, né, deixando o país. O início da guerra impulsionou isso e 2024 também é um ano que a gente vê muita gente indo embora e talvez sem perspectiva de volta. É isso, João. O Estado que foi criado para servir de um abrigo para todos os judeus do mundo, aparentemente está deixando de ser visto dessa forma. Pois é, e é curioso que as pessoas que estão indo embora são justamente os judeus do país, não os árabes, né? Olha só, é muito difícil a gente ter informações. Eu mudei aqui o ângulo do telefone porque eu estou lendo as informações aqui no computador que eu não sei de cor. Mas é muito difícil a gente ter informações do Ministério do Interior sobre as pessoas que deixam o país. Elas não são divulgadas. E o Ministério do Interior, ele só considera que a pessoa deixou o país se ela ficou um ano fora. Aí, um ano fora, considera que ela deixou o país. E em 2023, por isso que a gente não tem ainda os números de 2024, mas em 2023, a gente sabe que saíram, né, do último ano para cá, 55 mil israelenses do país. O número é o dobro da média dos anos anteriores. O dobro, simplesmente. E 2024, se seguir no ritmo que está sendo calculado agora, a gente vai chegar a 69 mil. Para ser mais exato, foram 55.300 e agora 69.200. Ou seja, que é um número ainda maior. A gente está falando aí nessa brincadeira de 124.500 pessoas que deixaram o país no espaço de 2 anos. Para um país cuja população é menos de 10 milhões de pessoas, a gente está falando, nessa brincadeira aí, de mais de 1% da população que deixou o país, foi embora. Isso é muito relevante. O número de imigrantes para Israel nos últimos anos, ele tem ficado na casa dos entre os 15 e 25 mil pessoas. Nos melhores anos foram 25 mil, talvez 27 mil. Nos piores anos, 13 mil, talvez, 15 mil em média, de imigrantes judeus que vêm para o país especificamente, que fazem aliá, como se diz em hebraico. Comparem esse número. O melhor ano, 27 mil, comparem com 69 mil. É mais que o dobro de pessoas que vão embora do que de pessoas que vêm para cá. É muito significativo isso. Ou seja, Israel está sendo visto pela população como um lugar ruim de se viver, perigoso, sem futuro, e isso não tem a ver só com a guerra, porque isso começou em 2023. Isso também tem a ver com a reforma judicial, tem a ver com as divisões internas do país, com a violência interna do país. Então, isso é muito relevante. Isso diz muito sobre a situação do país hoje em dia. Isso é o sonho dos antisionistas, né? Que os judeus vão embora do país. O problema é que quem está indo embora são as pessoas mais razoáveis do país. Vão ficar aqui com os mais violentos só, né? Com os mais radicais. O futuro, só com essas pessoas aqui, ele tende a ser muito pior para todo mundo, inclusive para os países vizinhos. Pois é, imagina só, vai geral embora, quem vai ficar? O Smotrich, o Ben-Gvir, Gideon Sa'ar e os seus 75 mil votos, e sei lá mais quem, a Victor Lieberman, Benjamin Netanyahu, a galera da pesada. João, vamos então para a nossa última notícia, João, falar do caso do etíope Salomon Teka. Salomon Teka é um jovem etíope de 18 anos em 2019, quando ele foi morto por um policial na região ao norte, região ali periférica de Haifa, né, chamada Kiryat Haim, no norte de Israel. Ele vivia ali nessa cidade. O caso foi o seguinte, ele tinha 18, como eu falei, 18 anos, um judeu de origem etíope, ou seja, negro, estava num parque com outros amigos e, enfim, a história que contada pela mulher do policial é que o Salomon com outros amigos estavam, agredindo uma outra pessoa. O marido dela, que era o policial, né, estava no parque, foi interferir e, no caso, o Salomon teria jogado uma pedra nele, o cara deu um tiro no chão, a bala ricocheteou no asfalto e bateu e pegou no Salomon depois e ele morreu aos 19 anos, em 2019, em 18 anos. A gente está em 2024, 5 anos depois, o caso foi julgado, o policial foi inocentado do
crime, e apesar da família ter mais uma vez entrado com processo não, entrado com apelo, né, feito apelação ao juizado, ao juiz, nessa vez a corte simplesmente falou: não, o apelo de vocês não faz nenhum sentido, inclusive o policial não deveria nem ter sido indiciado. Não, ele não foi. Essa é a questão. A polícia o policial não indiciou o cara. Pois e que no caso, enfim, não deveria nem ser julgado, e Salomão Teca morreu e fica tudo por isso mesmo. E aí, cara, pode se considerar um caso de racismo? A morte dele, com certeza, né? Eu não sei, eu duvido que esse policial tivesse disparado caso, enfim, os presentes fossem de outra cor. O engavetamento do caso, eu acho que fala muito mais sobre o corporativismo da própria polícia, da polícia com ela mesma, do que com racismo, né? Talvez a pressão social, nesse caso, se fosse uma família influente, obviamente que as famílias etíopes são menos, tivesse outra repercussão e outro destino, outro fim. Mas nesse caso não é, e a gente não vai ter como saber como nesse aspecto. Enfim, a polícia, né, o mais curioso nesse caso, eu também não vou comentar muito sobre ele, a gente falou sobre isso naquele momento, lá nos primeiros episódios do podcast que eu lembro. Mas o curioso nesse caso é que a Procuradoria da Polícia, ela deu a conclusão de que o jovem etíope, né, cujo nome é Salomão Teca. Salomão Teca. Sim, pois é, Salomão Teca, ele não oferecia nenhum risco a ninguém naquela região. Ele não precisava ser contido, ele não oferecia risco. E aí o policial dá um tiro pro chão, o policial que estava de folga com a sua arma, em vez de dar um tiro para cima, que nem devia ter dado tiro nenhum, mas podia dar um tiro para cima, pelo menos deu um tiro pro chão, absolutamente imperito, né, nesse caso, e a bala ricocheteia, como você comentou, e acerta Salomão Teca, e ele acaba morrendo ali, né? Enfim, a Procuradoria da Polícia disse isso, e a polícia, nessa investigação, apesar disso, decide não acusar formalmente o policial. Enfim, e o que vai acontecer com isso? Nada. Isso não saiu nos grandes jornais do país. Óbvio que se não fosse a situação de escalada no Líbano, isso teria mais chances de ter saído, mas ficou por isso mesmo, vai ficar por isso mesmo, a família apelou, e eu duvido que isso dê alguma coisa, mas uma pessoa morta sem razão nesse país, né, pela violência do país, e nesse caso pela polícia, né? A polícia israelense ela não é responsável por um grande número de homicídios, como é a polícia no Brasil, mas ela tem sido cada vez mais violenta, e quando um caso desses é simplesmente ignorado pela própria polícia, isso só dá mais combustível para a polícia do Ben-Gvir ser ainda mais violenta. Não dá nada, pode matar, tá de boa. Só 2 casos aí relacionando a polícia também essa semana. Um foi uma pancadaria na cidade de Beit Shemesh contra jovens ultra-ortodoxos. Tem uma cena lá de um policial, cara. O cara simplesmente espancando o maluco com um cacetete. Os caras, obviamente, não ofereceram nenhum perigo, enfim, podiam estar fazendo lá uma bagunça, desordem. O policial espancando o cara com um cacetete, coisa que a gente não viu acontecer quando os fascistas tentaram invadir bases. Invadiram bases militares, quando os fascistas e terroristas judeus agridem, matam e destroem propriedades de palestinos. E, fazendo relação a isso, essa semana também o deputado Tzvi Sukkot, né, que é do partido do Ben-Gvir, falou que nunca houve uma relação tão próxima entre a polícia, né, que é dirigida pelo Ben-Gvir, e os colonos, e as colônias, na verdade. Esse foi o termo que ele usou. O que mostra aí realmente que tudo que a gente vem comentando desde o início da guerra, o Ben-Gvir deu uma orientação para que a polícia não atue, né, nos territórios ocupados, na Cisjordânia, e obviamente não faça nenhum tipo de investigação sobre os crimes cometidos pelos terroristas judeus lá nos territórios ocupados. E o que o Tzvi Sukkot falou essa semana é só para fechar esse círculo aí, né, para mostrar que, enfim, é exatamente isso. É isso, João. De acordo com a nossa pauta, ficamos por aqui, cara. Algo mais a declarar? Tem, assim, 2 coisinhas. Primeiro, a gente esqueceu de botar na pauta a dica cultural. Eu não sei de quem era a vez, mas já que a gente esqueceu, então eu vou pegar para mim mesmo. Já que a gente está nessa semana de confrontos com o Hezbollah e no Líbano, eu vou recomendar 3 filmes que têm a ver com essa questão. O primeiro concorreu ao Oscar há um tempo, Valsa com Bashir, filme muito legal. Isso é muito bom. É um documentário animação, né? Enfim, sobre a Guerra do Líbano, a Primeira Guerra do Líbano. Muito interessante. O segundo filme chama Lebanon, ou Líbano, que é filmado o filme inteiro de dentro
de um tanque, né? Tipo, a visão que você tem é de dentro de um tanque, ou o que acontece ali dentro, ou o que as pessoas ali estão tendo, que é também sobre a Guerra do Líbano, que foi a primeira guerra que Israel lutou, não contra um exército. E o terceiro é o Bufor, que é um filme feito sobre a retirada israelense da última fortaleza que ainda estava sob controle israelense no sul do Líbano desde 82, lá no ano 2000, quando Israel sai, que também é um filme bem legal. São essas dicas culturais. E a nossa ouvinte, Mônica Aguiar, ela escreveu pra gente, comentando que a gente comentou na semana passada o conceito de terrorismo, né? E ela disse que não existe uma definição precisa e exata de terrorismo. E é verdade, né? Enfim, as leis de guerra, especificamente, o Estatuto de Roma, eles não têm uma definição de terrorismo exata. Mas, em 2004, a Resolução 1566 do Conselho de Segurança da ONU, ele fez uma definição, a definição dessa resolução é que atos terroristas são atos criminosos contra civis, cometidos com a intenção de causar a morte ou lesões corporais graves. Também se aplica ao sequestro de reféns, com o objetivo de provocar um estado de terror no público em geral, em um grupo de pessoas ou em pessoas específicas, intimidar uma população ou obrigar um governo ou uma organização internacional a praticar ou abster-se de praticar qualquer ato. As ações que constituam infrações no âmbito e conforme definidos nas convenções e protocolos relativos a terrorismo não são, em caso algum, justificáveis por considerações de natureza política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa ou outra natureza semelhante. Enfim, semelhante, perdão. Mas eu acho que isso casa um pouco com o que eu falei no episódio passado. Obviamente que eu não dei uma definição tão completa, e eu meti também a questão de grupos terroristas se misturarem em meios a populações civis. Aqui não está escrito sobre a uniformização, né, ou sobre o uso de uniformes de grupos terroristas, mas está dizendo que atos criminosos contra civis, então o ataque criminoso contra civil cometidos com a intenção de causar a morte ou lesões corporais graves, né, é a primeira frase. Então acho que a gente pode definir dessa maneira, principalmente, né, que ataques terroristas eles têm como marca fundamental a intenção de atingir civis. Bom, baseado nisso, depois a gente pode seguir. Bom, João, então, de acordo com a nossa pauta e com as nossas dicas culturais, cara, ficamos por aqui. Nos encontramos na semana que vem e gravamos nosso próximo episódio. Forte abraço, cara. Abraço, até mais. Tchau, tchau.